O servo se aproxima do duque, perguntando qual o motivo da visita. Klaus de Balthazar é o duque do Império Lugville. De repente, o homem se levanta e, aproximando-se, encurrala o servo contra a parede, pois quer confirmar algo. Ele inspira o perfume que vem do servo. Lembra-o de que já havia dito para não usar aquela colônia. Embora Antônio de Essen insista que não está usando nenhuma fragrância, o duque acha que ele está sendo atrevido demais para alguém que ainda está pagando uma dívida. Klaus é bom em resolver mistérios, e está determinado a descobrir o segredo que o servo está escondendo. Gotas de suor aparecem no rosto de Antônio. Ele se pergunta se é possível que o duque tenha descoberto que ele, na verdade, é uma mulher. Klaus o aconselha a não tentar esconder nada, pois quanto mais ele pensa no assunto, mais curioso fica. Rosélia se disfarçou de homem para mudar o rumo da história original, mas está percebendo que isso é mais difícil do que imaginava. 3 meses antes, nossa garota estava no meio do quarto, observando o meio-irmão quebrar garrafas vazias. Ele gritava com Rosélia para que fosse buscar mais bebida imediatamente, já que o estoque havia acabado. Rosélia de Essen, filha adotiva do Barão Essen, ficou ali parada, suportando os insultos. Ele não entendia como ela podia estar falida, já que o pai deveria ter deixado algo para ela. Rosélia olhou para Antônio e lembrou que foi ele quem gastou tudo até o último centavo, mas ele apenas exigiu que ela vendesse algo de valor. O Barão Essen adoeceu e morreu, e foi aí que toda a fortuna da família se perdeu. O filho, que deveria ter evitado a ruína, estava se comportando como um verdadeiro animal. Nossa garota caminhou até a mesa, pegou um punhal afiado que estava ali e foi direto em direção a Antônio. Mesmo tremendo e implorando para que ela parasse, ela parecia decidida a acabar com aquilo. Antônio fechou os olhos e gritou de medo, cobrindo o rosto. Mas o golpe nunca veio. Quando abriu os olhos, viu que Rosélia havia cortado o próprio cabelo. Como era a única coisa de valor que lhe restava, disse ao irmão para vendê-lo e sumir. Antônio pegou o cabelo, virou-se e saiu furioso da casa, chamando-a de praga antes de ir embora. Isso nem a abalou, pois, quando sua vida está em risco, Rosélia pode ser muito pior. Ela sabia que Antônio não voltaria, já que os agiotas estavam esperando por ele do lado de fora. Se o mataram ou não, ninguém sabe, esse personagem nunca mais apareceu na história. Mesmo que as roupas fossem um pouco grandes, Rosélia as vestiu assim mesmo, dobrando as mangas. E, daquele momento em diante, ela assumiu uma nova identidade, Antônio de Essen, com o objetivo de mudar o próprio destino. Rosélia de Essen era apenas uma personagem secundária que dedicava a vida servindo ao duque e depois morria. E foi justamente nesse corpo que nossa garota renasceu, sabendo que o duque viria buscá-la para servi-lo. Faz 3 anos desde então, e ela vem se preparando para esse momento. Ela não pretende morrer do mesmo jeito que está escrito na história original, onde a heroína se apaixona perdidamente pelo duque. Existem muitas outras formas de quitar uma dívida, e ela não precisa correr para os braços de Klaus de Balthazar e se apaixonar para isso. Assim como na história original, o duque chega à propriedade do Barão Essen. O lugar está em ruínas, sem manutenção há muito tempo. Mesmo se Klaus vendesse tudo, não conseguiria recuperar nem metade do valor que emprestou ao barão. O assistente do duque, Alejandro, leu um relatório afirmando que Antônio, o filho mais velho de Essen, herdou a propriedade. O documento também diz que o barão tinha uma filha, Rosélia de Essen, e que ele próprio havia falecido há poucos dias por causa de uma doença grave. Nesse momento, a heroína, vestida como homem, sai para receber o duque e se apresenta como o filho mais velho do barão, Antônio de Essen. Ele estende a mão para cumprimentar o duque, mas este não retribui. Frio e direto, o duque afirma que está ali para cobrar uma dívida de 5.000 bangs deixada por seu pai. A heroína fica chocada ao descobrir que o barão contraiu uma dívida tão enorme, o suficiente para comprar 3 mansões. O duque quer saber como Antônio pretende pagar o restante, já que, mesmo vendendo a propriedade, conseguiria no máximo 3.000. Ele confirma a suspeita de que o rapaz não tem esse dinheiro. No entanto, Antônio pede apenas 1 ano, prometendo quitar toda a dívida nesse prazo. Após um breve silêncio, o duque pergunta como ele pretende fazer isso. Ouviu rumores de que o rapaz foi expulso da academia e virou um bêbado sem futuro. Antônio, porém, afirma que não ficou vagando à toa pelas ruas, e que tem uma carta na manga. Ele não diz em voz alta, mas sua vantagem é conhecer toda a trama do romance. A heroína sabe a localização de minas de cristal que, segundo a linha do tempo, só seriam descobertas em 6 meses. Também conhece o local de um navio afundado repleto de tesouros.
Mas o jeito mais fácil de conseguir dinheiro é através da arte, paixão da protagonista original, a princesa herdeira. Ela costumava descobrir artistas desconhecidos, ajudá-los a se tornarem famosos e fazer fortuna com isso. Tudo o que nossa garota precisa fazer é encontrá-los primeiro. Antônio diz que vai usar as informações que reuniu nas ruas e seu olhar afiado para conseguir algumas obras de arte. O Duque acha a ideia plausível, mas ainda não entende como o rapaz pretende pagar por tudo isso. Antônio admite que é uma pergunta justa, afinal, todo negócio precisa de um capital inicial. Por isso, ele decide pedir ao Duque um pequeno empréstimo de apenas 20 bangs. Close lança um olhar penetrante e começa a pensar no assunto. Antônio implora para que ele confie apenas dessa vez, prometendo mostrar como pode transformar 20 bangs em 500 em apenas 2 meses. Mesmo desconfiado, Close acaba concordando em emprestar o dinheiro, mas impõe uma condição. Antes que Antônio pudesse reagir, 2 brutamontes aparecem ao seu lado e o seguram pelos braços. Assustado, o rapaz começa a se debater e a implorar para que o soltem, garantindo que vai pagar. O Duque explica que ainda não pode confiar completamente nele, pois é possível que tudo não passe de conversa fiada. Ele pergunta onde o rapaz pretende morar até quitar a dívida, já que a propriedade será vendida. A heroína congela, não tinha pensado nisso. Então, Close decide acreditar em sua palavra, mas sob uma condição: ele vai supervisionar pessoalmente o pagamento. Até que a dívida seja totalmente quitada, Antônio deverá trabalhar como servo na mansão do Duque. A heroína fica arrasada, pois tentou tanto evitar virar empregada do Duque, e, no fim, acaba disfarçada e servindo exatamente em sua casa. No ducado de Baltazar, Antônio recebe um quarto que, para sua surpresa, é bom demais para um simples servo. Alejandro explica que Jessen recebeu um papel um pouco diferente dos outros criados, além de servo da casa, ele também é parceiro de negócios do Duque. E, para completar, seu quarto fica a apenas 5 passos do escritório de Baltazar. Alejandro se oferece para mostrar-lhe toda a propriedade. A única vantagem dessa confusão é que ela não precisa dormir no alojamento dos criados homens. Enquanto explora o lugar, Rosélia mal consegue respirar, o peito está fortemente comprimido pelas faixas. De repente, uma jovem dama passa correndo, esbarra no novo servo e cai direto em seus braços. Ela é leve como uma pena, suave como uma nuvem. Com um suspiro irritado, a moça pergunta por quanto tempo ele pretende segurá-la daquele jeito. Quando Antônio a solta, percebe que só pode ser Cloete de Baltazar, a irmã do Duque. Assim que descobre que ele é o novo servo, ela o observa dos pés à cabeça e comenta que ele é até bem apessoado. Como Cloete adora tudo o que é bonito, decide ali mesmo que, a partir daquele dia, ele será seu assistente pessoal. Ultimamente, virou moda entre as damas da nobreza ter um servo atraente por perto, praticamente como enfeite. Antônio nem tem chance de responder antes que a dama de companhia de Cloete apareça no corredor. Cloete apenas avisa para o servo estar pronto para acompanhá-la a uma reunião no dia seguinte e sai correndo. Antônio fica parado, completamente atordoado, sem conseguir protestar. Alejandro comenta que ele é um sortudo, afinal, chamar a atenção de uma dama logo no primeiro dia é uma baita vantagem. Naquela noite, a protagonista desaba na cama, pensando nos acontecimentos do dia. Ela definitivamente não tem tempo para ficar seguindo uma jovem tão egocêntrica. Precisa devolver 500 bangs ao Duque em 2 meses, ou ele cobrará um preço alto. Falando nisso, Alejandro deveria ter trazido os 20 bangs prometidos, mas até agora não apareceu. Rosélia está ansiosa, precisando de um pouco de paz de espírito. Sendo seu primeiro dia na mansão, ela se sente desconfortável e quer apenas afrouxar o espartilho um pouco. Já está tarde. Provavelmente Alejandro só virá amanhã. Finalmente se livrando das faixas, a heroína se joga na cama, respirando aliviada. Ela relaxa, achando que ninguém vai invadir seu quarto a essa hora. Mas então, alguém bate à porta, e a heroína salta da cama em um pulo. Pega as ataduras próximas e tenta se enrolar novamente, mas faz um péssimo trabalho na pressa. Pensando que é Alejandro, abre a porta apenas um pouco, e dá de cara com o Duque. O assistente estava ocupado, então Close veio pessoalmente entregar o pagamento. Entrando no quarto, o Duque fica sem entender por que Antônio está agarrado a um vaso enorme. O servo explica que ele estava no caminho e que só queria movê-lo. Close estende um envelope com o dinheiro prometido, mas Antônio não pode aceitar porque as mãos estão ocupadas. Quando o Duque sugere que ele deposite o vaso em algum lugar,
O rapaz responde que ainda não decidiu o local ideal e pede apenas que o envelope seja colocado embaixo da planta. No dia seguinte, como planejado, Chloe vai à recepção com seu novo servo a tiracolo. Do nada, ela pede perdão a Antônio. Diz que a incomoda o fato de o irmão ser tão obcecado por dinheiro e não entender as pessoas. Por isso, como alguém que representa o ducado, está se desculpando em nome dele. Antônio responde que não há necessidade disso, mas Chloe insiste, achando tudo um absurdo. No fundo, ela sente que Chloe vai acabar enfrentando grandes problemas no futuro. Então Chloe apenas sorri e diz a Antônio para não se preocupar, porque enquanto ele estiver com ela, ninguém vai se atrever a mexer com ele. A moça promete protegê-lo, já que agora ele faz parte de sua equipe pessoal. Naquela noite, Chloe convida Antônio para jantar com ela, embora ele duvide que servos possam fazer esse tipo de coisa. A garota não vê problema algum, afinal, ele é um aristocrata. Assim que diz isso, percebe que Chloe está parado bem atrás dela. Sem dizer uma palavra ao irmão, Chloe se vira e chama Antônio para segui-la. O Duque nota que o rapaz parece bem tranquilo. Quer saber se Antônio já conseguiu juntar os 500 bangs, já que aparentemente tem tempo de sobra para passear com sua irmã o dia todo. Antônio apenas o lembra de que o próprio Duque lhe deu 2 meses para cumprir o acordo. Chloe comenta que, mesmo começando agora, é impossível juntar tanto dinheiro nesse prazo. O rapaz responde que o Duque não precisa se preocupar, pois é apenas um servo e não pode desobedecer às ordens da senhorita. Dito isso, ele se curva e se retira. No fundo, Rosélia está irritada com a arrogância do Duque, como se aquele olhar intimidador fosse suficiente para assustá-la. Enquanto Antônio se vira para sair, não vê um criado vindo em sua direção com um vaso de flores. Eles se chocam, e a água do vaso se espalha sobre ele. Chloe corre para ajudá-lo, preocupada, mas ele garante que está bem, só precisa trocar de roupa. De repente, ouve-se a voz do Duque atrás deles, perguntando se Antônio se machucou. Quando as roupas de Jessen ficam molhadas, uma faixa por baixo da camisa se torna visível. A heroína, em pânico, segura o peito e tenta inventar uma desculpa. O Duque insiste, querendo saber por que ele está usando uma bandagem se não está ferido. Rosélia sente os olhares penetrantes de Chloe e Chloe sobre ela, mas nenhuma explicação vem à mente. Nesse momento, Lady de Baltazar intervém, dizendo que Antônio se machucou por causa dela. Chloe explica que havia escorregado ao descer da carruagem recentemente e que o rapaz correu para ajudá-la, mas acabou caindo no processo. A mentira é tão convincente que o Duque acredita sem hesitar. A heroína agradece mentalmente a garota pela ajuda. No entanto, quando seus olhares se cruzam, Rosélia sente que Chloe talvez tenha descoberto a verdade. Como Antônio se feriu tentando ajudar sua irmã, o Duque pede desculpas por isso. Mas Chloe se irrita, perguntando por que ele tem que se desculpar por algo que ela fez. Quando o Duque pergunta se ela mesma se machucou, Chloe rebate com ironia, perguntando desde quando ele se importa com o bem-estar dela. Nesse instante, a heroína sente como se estivesse entre 2 tigres prestes a se atacar. Antes de sair, o Duque diz a Antônio para não se esforçar demais, lembrando-o de que, até quitar suas dívidas, o corpo dele não lhe pertence totalmente. Assim que ele se vai, Chloe explode de raiva, chocada com a frieza do irmão. Antônio então pergunta por que ela o ajudou. Chloe responde que viu o desespero estampado em seu rosto e não conseguiu ficar parada. Além disso, prometeu protegê-lo daquele tirano de coração gelado. Para ela, não importa o motivo das bandagens, talvez sejam cicatrizes que ele não quer mostrar, ou qualquer outra coisa, mas era evidente que ele estava passando por algo difícil. De repente, lembrando-se de algo, Chloe se vira para Jessen e diz que a filha do Marquês vai dar um chá em breve, e ele só precisa ficar ao lado dela e parecer bonito. Aconselha-o a trocar de roupa logo, para não pegar um resfriado. No dia seguinte, Rosélia, ainda disfarçada de Antônio, chega a Algres. No coração dessa vila está a primeira pintura que ela planeja conseguir. Na história original, a protagonista encontrava aqui sua primeira obra de arte e, desde então, passou a apoiar artistas desconhecidos. Em algum lugar na praça do mercado, deveria haver um homem vendendo quadros. Mas, por mais que Antônio procure, não consegue encontrá-lo. Uma velha que vende legumes pergunta se ele está procurando algo em específico. Antônio pergunta se há por ali um homem que vende pinturas. A mulher acha que ele está falando de Abelo, mas diz que faz tempo que não o vê. Se o rapaz está tão curioso sobre o artista, ela sugere que vá até a casa dele e descubra por si mesmo.
A mulher comenta que a porta de Abelo tem rosas desenhadas. Depois de um tempo, nossa garota finalmente encontra a casa certa. Bate com força várias vezes, mas ninguém responde. Convencida de que o artista está ali, ela bate mais uma vez e exige que abra a porta. Finalmente, ela se abre, e o dono da casa aparece, perguntando o que está acontecendo. Abelo não quer saber quem está batendo assim à sua porta. Nesse momento, Antônio percebe uma pintura atrás dele, retrata uma mulher e uma menina em um jardim florido de rosas, idêntica à original da história. Agora que tem certeza de estar no lugar certo, Antônio, cheio de charme, pergunta se o Sr. Abelo mora ali. Ele diz que se deparou com o trabalho do artista por acaso e veio vê-lo pessoalmente. Mas antes que Antônio possa sequer se apresentar, a porta se fecha na sua cara. Ele começa a bater novamente, implorando para o Sr. Abelo ao menos conversar. De repente, Antônio nota uma garotinha loira observando-o por trás do canto da casa. Assim que a menina percebe que foi vista, ela se vira e sai correndo. Antônio se aproxima e, agachando-se ao lado dela, pergunta se ela mora ali e por que está sozinha. A menina responde que a mãe lhe disse para não falar com estranhos. É então que Antônio lembra que não deveria ter se animado tanto estando em seu modo masculino. Pedindo desculpas por tê-la assustado, ele se levanta e promete ir embora. Mas então ouve o choro da garotinha atrás dele. Ao olhar melhor ao redor, Antônio percebe que a casa está claramente abandonada há muito tempo, ninguém cuida dela, e muito menos da menina. Enquanto isso, o Duque e seu assistente chegam ao Gris. Alejandro não entende por que seu senhor quer construir uma escola numa cidadezinha tão insignificante, mas Klaus acredita que há algo mais ali, já que a cidade fica fora da rota principal dos comerciantes que viajam entre a capital e o ducado. Como tudo gira em torno da capital, essa cidade também está crescendo, e vai prosperar ainda mais no futuro. E já que ali existe uma academia para nobres, o Duque quer fundar uma escola para a classe média e o povo comum. Alejandro fica impressionado com a visão de seu senhor, lembrando que ele sempre foi o melhor aluno da academia. No momento em que o Duque sugere visitar o mercado, Antônio passa por ele na mesma praça. Ele para diante de uma vitrine que exibe perucas femininas. Enquanto isso, Abelo termina mais uma garrafa de vinho, e sua filha, Erlin, observa o pátio pela janela. De repente, ela vê uma bela mulher loira caminhando em direção à casa. Pensando que é sua mãe, Erlin pula da cadeira e corre o mais rápido que pode até a porta. Ao chegar ao pátio, ela se lança nos braços da heroína disfarçada, que, com aquela peruca, realmente se parece com a mãe da menina. Abelo sai correndo atrás da filha e, constrangido, pede desculpas à mulher pelo engano. Ele tenta explicar à pequena Erlin que aquela não é sua mãe. Consolando a filha em prantos, Abelo revela que sua esposa faleceu há pouco tempo. Rosélia sorri e diz que não há motivo para desculpas. Um mês depois, Abelo deveria ver a princesa, a protagonista, no mercado. Como Rosélia havia imaginado, ele deve ter confundido a princesa com sua falecida esposa. Por isso, ela decidiu usar uma peruca da mesma cor do cabelo da princesa, só por precaução. Ajoelhando-se diante de Erlin, Rosélia se desculpa por a menina tê-la confundido com a mãe. Observando-a mais de perto, Erlin responde que está tudo bem, sua mãe tinha olhos azuis lindíssimos, e, de perto, elas nem se parecem tanto assim. A garotinha se vira para o pai e pergunta quando a mãe finalmente vai voltar para casa. Parte o coração ver Abelo mentindo, dizendo que logo ela estará de volta, apenas para confortá-la. Depois disso, ele se desculpa com Rosélia pela cena e pergunta o que a trouxe àquele lugar, já que ela não parece o tipo de pessoa que simplesmente vaga por aí. Rosélia, sem saber o que dizer, pensa apenas no quadro. Antes que possa inventar uma desculpa, Abelo pergunta se ela veio comprar uma pintura, talvez seja parceira do homem que esteve ali há pouco. Sem esperar resposta, o artista a convida para entrar. Depois de oferecer-lhe um chá, Abelo pede desculpas pela bagunça da casa. Rosélia comenta que o chá tem um aroma maravilhoso, mas seus olhos não param de se voltar para o quadro atrás dele. Percebendo o interesse, Abelo sorri, certo de que ela realmente aprecia a obra. Quando ele pergunta quem é Antônio para ela, Rosélia responde que é seu irmão mais velho. O artista suspira e, lançando um olhar para a filha, explica que aquela pintura foi sua última obra desde que a esposa morreu. Não pintou mais nada desde então, nem sequer saiu de casa. Mas ao ver Erlin correr para abraçar Rosélia minutos atrás, Abelo percebeu algo, que não era o único a se sentir solitário e ferido, sua filha também estava sofrendo, talvez ainda mais. Após um momento de silêncio, Abelo anuncia que vai vender o quadro.
Rosélia pergunta se ele tem certeza, já que parece algo muito importante para ele. O artista responde que tem sido egoísta, preso àquela pintura, incapaz de seguir em frente. Mas isso é tolice, afinal, é só uma imagem. Ele precisa se recompor, vender o quadro e usar o dinheiro para cuidar melhor de Erling, comprar roupas novas e dar a ela o que sua esposa teria desejado. Por fim, Abelo agradece a Rosélia e a seu irmão Antônio por tê-lo ajudado a recuperar o rumo. É difícil para ela ouvir isso, porque sabe que, mesmo que não tivesse ido até ali, ele acabaria encontrando alguém no mercado que o ajudaria a se reerguer. Antes de partir, Rosélia garante que o quadro dele será reconhecido como uma verdadeira obra de arte. E mesmo que Abelo não entenda por que ela está tão certa, a garota responde que é simplesmente uma obra-prima, e as pessoas acabarão reconhecendo seu valor. A heroína sabe muito bem que, na história, esse artista receberá apoio da família real e continuará criando grandes obras. Depois de conseguir o quadro, Rosélia volta ao mercado, planejando seu próximo passo. Perdida em pensamentos, ela não prestava atenção por onde andava e acabou esbarrando nas costas de alguém. Caindo de cara no chão, pediu desculpas sem nem olhar para quem tinha batido. Quando o homem se virou para perguntar se ela estava bem, Rosélia levantou o olhar, e seu coração gelou. Era o Duque. O mesmo Duque que ela tentava evitar, e ela ainda estava escondida atrás do quadro. Desesperada, tentou pensar rápido no que fazer. O Duque, confuso, perguntou por que ela estava cobrindo o rosto e se havia se machucado. Mas, sem dizer uma palavra, Rosélia se virou e saiu correndo, ainda escondendo o rosto atrás da pintura. Alejandro ficou sem entender por que a mulher fugiu tão rápido e perguntou ao Duque se ele a conhecia. Klaus respondeu sorrindo que isso era impossível, embora os olhos dela lhe parecessem estranhamente familiares. De volta à propriedade Baltazar, Rosélia olhou ao redor com cuidado e só relaxou quando viu que tudo estava normal. Ainda não acreditava que o destino tinha feito com que se cruzassem no pior momento possível, justamente quando ela estava disfarçada. Indo até a porta do Duque, verificou se ele já havia voltado. Nesse instante, a voz de Klaus ecoou atrás dela. Ele se aproximou, abriu a porta de uma vez e perguntou o que Antônio queria. Tentando agir com naturalidade, Antônio respondeu que não precisava de nada. O Duque o interrompeu dizendo que, na verdade, tinha algo sério para lhe dizer. Entrando no escritório, Klaus fez um sinal para que Antônio o seguisse. O Duque começou dizendo que Antônio havia contado que sua irmã mais nova, Rosélia de Essen, estava morta. Mas naquele mesmo dia, ele havia encontrado uma mulher idêntica a ele. Aproximando-se do rapaz, o Duque acrescentou que aquela mulher tinha exatamente o mesmo perfume. Antônio fingiu total ignorância, dizendo não ter ideia do que o Sr. de Bazar estava falando. Mas o Duque insistiu, exigindo saber se Rosélia estava realmente morta. Se Antônio tivesse mentido e escondido a irmã, ele estaria encrencado. Só então a heroína percebe que o Duque nunca descobriu que ela era, na verdade, aquela garota. Aquele homem sempre fora frio e sem sentimentos, usou Rosélia, que o amava de todo o coração, e depois a jogou fora como se não valesse nada. No fim, ela teve um destino trágico. Reunindo coragem, Antônio afirma que o Duque está delirando. E que, além disso, não se fala desse jeito com alguém que perdeu a irmã. Ele ainda acrescenta que Rosélia nem era sua irmã de sangue. Quando eram crianças, a mãe de Rosélia se casou com o pai dele, o barão, e levou a filha junto. E, por não terem laços de sangue, seria impossível parecerem tanto. O Duque admite que pode ter se enganado, vira as costas e o dispensa. Mas antes que Antônio chegue à porta, Klaus solta uma última provocação. Se tudo aquilo for apenas atuação, ele merece aplausos. Essen lança-lhe um olhar rápido e sai em silêncio. Sozinho, Klaus se culpa por ter agido de forma tão impulsiva, tudo por causa daquele perfume que o confundiu. De volta ao quarto, Rosélia vibra de alegria por ter conseguido enganar o Duque. Ela tinha o quadro que queria, e agora só faltava vendê-lo por um bom preço. Mas ainda precisava descobrir como fazer isso, especialmente como chamar a atenção da princesa para a pintura. Cloete percebe que Antônio está tenso e oferece ajuda, dizendo que ele precisa brilhar mais do que qualquer um naquela noite. Não pode se deixar abater. Antônio sorri com a insistência dela, o que a deixa um pouco irritada, ele parecia duvidar do que ela era capaz de fazer. Mesmo assim, Essen admite que, dessa vez, as coisas serão difíceis. Para quitar as dívidas, ele precisa primeiro se encontrar com Sua Alteza, a princesa. Ao ouvir isso, Lady Baltazar comenta que não há nada de especial nisso. Sorrindo, pergunta se Antônio sabe onde será o chá de hoje.
O rapaz olha pela janela e se surpreende ao ver que estão chegando à mansão da família da princesa herdeira. Durante o chá, Antônio conquista a admiração das jovens aristocratas convidadas. Ele cria um penteado deslumbrante para Ecalia Deritan, a irmã mais nova da princesa herdeira, pertencente à família de marqueses. Todas comentam sobre o talento e a beleza impressionante de Antônio. Cloete confirma com orgulho que ele é realmente um daqueles raros homens de beleza encantadora, mas Juliette de Belmont, uma jovem da família Mares, apenas bufa de irritação. Para ela, alguém tão delicado jamais poderia ser um verdadeiro servo, parecia que se quebraria ao menor toque. Cloete já estava pronta para defender Antônio, mas ele a acalmou, garantindo que estava tudo bem. Ele se aproxima de Lady Juliette, apresenta-se com educação e pergunta se pode arrumar o cabelo dela. Ela cora como louca assim que ele diz isso. Nossa garota sabe exatamente como lidar com esse tipo de pessoa, gente snob costuma se derreter por um pouco de gentileza. Antônio insiste que um penteado preso realçaria muito os traços da dama. As jovens à mesa ficam impressionadas com a facilidade com que aquele rapaz fez o cabelo. Cloete intervém, dizendo que Antônio tem ainda mais talentos, como um olhar infalível para a beleza. Ela conta que ele é apaixonado por pintura e tem um senso estético tão apurado que até o Duque concorda. Cloete pergunta a Lady Ashley se é verdade que a irmã dela também gosta de quadros. Ashley confirma, acrescentando que a princesa recentemente convidou vários artistas ao palácio, mas que ainda não encontrou uma obra que realmente a agrade. Aproveitando a deixa, Cloete menciona que Antônio conseguiu há pouco uma pintura que talvez encantasse a princesa. Ashley promete contar à irmã, na esperança de que, quem sabe, finalmente algo chame sua atenção. Cloete olha disfarçadamente para Antônio, sinalizando que o plano funcionou. E agora, apenas alguns dias depois, nossa garota entra no Palácio Imperial segurando o quadro de Abelo firmemente debaixo do braço. Depois de 3 anos vivendo neste corpo, ela está prestes a conhecer a princesa herdeira. Aproxima-se da porta com um misto de receio e expectativa, é a entrada para a protagonista do romance. Ilon de Lugvet sorri e cumprimenta Antônio, que anuncia ter algo a mostrar. O jovem fica praticamente deslumbrado pela beleza da princesa. Emocionado por conhecer a heroína da história, ele faz uma reverência e diz ser uma grande honra. Yvel manda Antônio levantar a cabeça, lembrando que Cloete é como uma irmã para ela. Como ouvirá tanto alarde sobre aquele quadro, a princesa estava ansiosa para ver a obra. Antônio desembala a pintura, a coloca no cavalete, e a princesa a observa por um longo instante, ficando visivelmente tocada. Depois, ela se vira, sorri e diz que a pintura é realmente muito boa, quase consegue sentir as emoções da mulher na tela. Eufórico por Sua Alteza ter gostado, Antônio revela o nome do artista, Abelo Anton. Yvel agradece a Essen por lhe mostrar aquela peça incrível e diz que quer fazer uma proposta. Como todos sabem, princesas não têm total liberdade para sair por aí, e embora ame pinturas, é difícil para ela encontrar obras de qualidade porque não pode deixar o palácio. Ela pede um favor a Antônio, confiando no seu olhar para a arte, e promete pagar um preço justo. Pede também que Essen continue buscando e apresentando a ela obras-primas como aquela, e ele aceita com prazer. Mas primeiro a princesa precisa estipular um valor, sua dama traz o cheque em uma bandeja. Nossa garota mal acredita, no romance original, Yvelon pagou 500 bangs por aquela pintura. Ao ver o cheque, Antônio exclama surpreso, está escrito 1000 bangs. Segundo Yvelon, esse montante inclui não só o preço da pintura, mas também um extra para lubrificar as engrenagens, pois ela quer que Essen continue trazendo obras para ela. Nossa protagonista quase brilha de felicidade, talvez consiga quitar a dívida bem mais rápido do que imaginava. Nesse instante, avisam que Sua Alteza, o príncipe herdeiro, acabou de chegar. Antônio faz uma reverência e percebe a tensão no ambiente. O príncipe, com cabelos dourados e olhos como raios de sol, tem um ar cortante. Esteban Vanellope Dugzet, o protagonista problemático do romance, sempre implicou com a princesa, só lá pelo fim da história ele se arrepende e começa a mudar. Com medo, Yvel explica que convidou Antônio apenas para checar como ele estava. Esteban desconfiado quer saber o que a princesa está tramando, já que é estranho que ela tenha chamado o servo de um duque só para se informar sobre a saúde de uma nobre. Ele supõe que ela esteja em segredo em contato com a família do duque. Klaus de Bazar e Avelon eram amigos de infância, tão próximos que parecia impossível separá-los, até que o príncipe entrou no meio e tudo mudou. A relação azedou, hoje eles se ignoram com os braços cruzados e sorrisos cínicos. Esteban exige que Yvel fale o que está planejando, achando que ela está conspirando com o ducado pelas costas dele.
A princesa afirma que ele está exagerando e, segurando a mão da esposa, o príncipe pergunta o que ela fará se ele não parar com as acusações. Afinal, se ela pretende empurrá-lo para um fim prematuro como aconteceu com a mãe dele, azar, ele não é tão fraco assim. No romance original, esse tipo de situação acontecia o tempo todo. As dúvidas e mal-entendidos só se acumulavam até virar um grande desastre. Tudo o que faltava era Klaus aparecer do nada para deixar tudo ainda pior. E adivinha? No exato momento em que ela pensa nisso, o Duque entra na sala, libertando a mão de Eivel do aperto de Estaban, e, com toda a calma do mundo, manda Sua Alteza parar com aquilo. Ela não acredita que isso está realmente acontecendo bem na frente dela. O príncipe herdeiro ironiza, dizendo que o Duque chegou bem a tempo, e comenta que agora ele parece o vilão da história. Logo, ele e Klaus começam a discutir até que Avelion grita para os dois pararem, ou então ela vai faltar ao próximo evento diplomático. Como a princesa está impondo limites, Estaban decide ir embora. Mas antes de sair, ameaça dizendo que, se o Duque cruzar seu caminho de novo, toda a família dele vai pagar caro por isso. Assim que o príncipe vai embora, Klaus pergunta por que Avelion continua deixando que ele a trate como lixo. Irritada, ela retruca que isso não é da conta dele. Nesse momento, o Duque percebe que Antônio estava ali o tempo todo e se volta para ele, perguntando o que estava fazendo ali. A princesa, tentando esconder o verdadeiro motivo de estar coletando pinturas com Antônio, responde rapidamente que chamou o servo apenas para verificar as instalações. Klaus, desconfiado, pergunta se Antônio vai continuar ali parado até mandarem ele sair. Assim que ela sai da sala, pensa consigo mesma, sério que o Klaus achou que eu estava ali porque queria? Antônio mal sai do palácio quando o príncipe herdeiro o chama de um canto. Ele finge que não ouviu, mas Estaban o alcança. Antônio se vira, fingindo surpresa, e pergunta o que Sua Alteza quer com um simples servo. O príncipe olha ao redor, certificando-se de que ninguém está por perto, e o agarra pela gola. Estaban o arrasta até o jardim, onde ninguém pode ouvir. Encostando-o na parede, exige saber quais ordens recebeu do Duque, se está espionando ou apenas observando. Ele promete libertá-lo se responder com sinceridade, mas Antônio afirma que não recebeu ordem alguma. O príncipe insiste, oferecendo pagar o dobro, talvez o triplo do que o Duque estaria pagando. A oferta de trair Klaus e ainda lucrar é tentadora, mas Antônio se mantém firme, dizendo que só está ali para fazer seu trabalho. De repente, Estaban segura o pulso do servo e se surpreende com o quão delicado ele é. Acha estranho Antônio ser tão baixo e franzino. Pergunta seu nome, e, naquele instante, memórias do romance original invadem a mente da heroína. No passado, ao descobrir o nome da pequena criada do Duque, Rosélia, o príncipe ordenou que os guardas a levassem para a guilhotina. Nenhum dos pedidos de socorro dela, nem mesmo ao próprio Klaus, adiantaram. Enquanto Antônio fica em silêncio, perdido em lembranças, o príncipe começa a perder a paciência. Afinal, foi esse homem, no romance original, o motivo de Rosélia ter morrido. Ela foi pega espionando uma conversa importante a mando do Duque e acabou executada. Por fim, o servo recupera a compostura e diz a Estaban seu nome. O príncipe comenta que o nome não combina com ele e pergunta por que é tão mirrado. Antônio explica que cresceu passando fome, e que sua baixa estatura é um assunto do qual prefere não falar, é sua maior insegurança. O príncipe finalmente o solta. De volta ao ducado de Baltazar, Antônio entra no escritório de Klaus e entrega um envelope com o dobro da quantia prometida. Está curioso para ver o que o Duque dirá, já que duvidava que ele devolveria o dinheiro. Klaus pega o envelope, mas quer saber o que Antônio fazia no palácio da princesa. Ele não acredita que tenha sido Closet quem o mandou e exige a verdade. O Duque proíbe usar a princesa para qualquer tipo de vantagem. Mas Antônio rebate, dizendo que a forma como vai pagar sua dívida não é da conta dele e manda Klaus cuidar da própria vida. O Duque se levanta furioso, agarra o servo pelo casaco e grita, perguntando como ousa falar da princesa desse jeito. Antônio responde com calma que não tem intenção de machucar Avelion, e que Klaus está distorcendo as coisas, o que o coloca numa posição difícil. Assim que quitar a dívida, ele vai desaparecer, e se era só isso que o Duque queria dizer, ele prefere ser liberado. Por fora, parece tranquilo, mas por dentro ela está fervendo de raiva. Afinal, o próprio Duque usou e descartou Rosélia sem nem ao menos defendê-la quando ela foi sacrificada por causa de um erro dele. Quando Klaus for acusado de traição e estiver prestes a ser executado, ela não vai mover um dedo para ajudá-lo. Em vez disso, vai sorrir, radiante, satisfeita por vê-lo finalmente pagando por tudo.
E desta vez, será ele quem pagará o preço final por sua obsessão pela princesa. Depois de deixar o duque, Antônio vai às lojas com Chloé, que está escolhendo uma nova máscara. Ela percebe que De Cessan está distraído e brinca dizendo que ele parece carregar o peso do mundo nos ombros. Antônio dá um leve sorriso diante da piada meio dura, mas engraçada. Chloé é bem perspicaz e rapidamente percebe que Close é o motivo do mau humor dele. Ao ouvir o que aconteceu, ela diz para Antônio não ligar, porque o duque fica ainda mais insuportável quando o assunto é a princesa. Na opinião dela, ele só precisa se concentrar em fazer o trabalho que aceitou. Chloé então estende uma máscara para Antônio e manda ele experimentar. Ele diz que a máscara não combina com seu estilo. Então, Lady de Bazar decide criar um estilo que combine. Chloé sempre teve curiosidade de ver Antônio vestido com roupas femininas e insiste que, depois de tudo o que ela já fez por ele poderia ao menos retribuir dessa vez. Agora ele está no vestiário, usando uma peruca e um vestido, pensando, como diabos as coisas chegaram a esse ponto? Quando ele sai para o salão principal, Chloé e Melda ficam completamente boquiabertas com o que veem. Chloé diz que Antônio nasceu para ser uma mulher, porque está absurdamente deslumbrante, e já quer contratar um artista para pintar o retrato dele. A única coisa de que se arrepende é que só encontraram uma peruca loira, ela acha que cabelo escuro combinaria ainda mais com ele. Chloé entrega a Antônio uma pilha de máscaras e diz para ele experimentar todas. O baile de máscaras de aniversário dela está chegando, e ela já mandou um convite para Sua Alteza, a princesa. Agora, quer que Antônio vá ao banquete também, mas como convidado, não como subordinado. Mesmo que De Cessan ache a ideia ruim, ela insiste que ninguém vai reconhecê-lo usando uma máscara. Alguns dias depois, o assunto sobre o que Antônio vai vestir no baile volta à tona. Chloé se recusa completamente a deixá-lo aparecer com o casaco de trabalho de sempre. Antônio é cercado por criadas que tiram suas medidas. Observando a cena, Chloé dá uma risadinha estranha, deixando De Cessan todo confuso. Alejandro entra para entregar um presente do duque à Lady de Baltazar. Deitada no sofá, Chloé abre a caixa e tira um pingente de diamantes. Ao jogar a caixa fora, Antônio pergunta por que Close enviou o presente antecipadamente. Segundo Chloé, o irmão disse que estaria ocupado e, como sempre, não poderia comparecer. Ele nem se importa que o banquete não é apenas para o aniversário dela, mas também para sua estreia na sociedade. Aquele homem frio nunca se preocupa com assuntos de família, só com trabalho e dinheiro. Close nunca apareceu em nenhuma festa de aniversário de Chloé, muito menos nas cerimônias em memória dos pais deles. Enquanto isso, o Duque está em seu escritório tentando se concentrar no trabalho, mas as palavras de Antônio continuam ecoando em sua cabeça, o rapaz pedindo que ele não transforme tudo em um grande drama. Uma batida na porta o tira dos pensamentos. Antônio entra no escritório, um pouco hesitante. Há um clima estranho e pesado entre eles desde o que aconteceu ali alguns dias antes. Se recompondo, De Cessan diz que veio em nome da senhora para agradecer o presente. Depois disso, o silêncio paira no ar. Percebendo a tensão, o Duque pergunta se Antônio quer dizer mais alguma coisa. O rapaz então tira uma caixa de trás das costas e diz que, na verdade, gostaria de lhe dar algo. Close abre a caixa e encontra uma máscara dentro, sem entender o motivo. Antônio explica que, caso ele não saiba, o baile de aniversário da senhora será uma festa à fantasia. Close responde que está perfeitamente ciente disso, já que é o maior gasto do ducado neste ano. Sentindo-se constrangido sob o olhar penetrante do Duque, Antônio reúne coragem para dizer o que realmente veio dizer, pergunta se sua graça pretende comparecer ao evento, explicando que não se trata de dinheiro, mas do aniversário e da estreia da irmã. Em resposta, Close aponta para a pilha de papéis sobre a mesa e diz que está atolado de trabalho e não pode simplesmente largar tudo por causa de uma festa. Chloe deveria entender o motivo de ele trabalhar dia e noite. Mas Antônio insiste, dizendo que não é só uma festa. Um baile de debutante é o evento mais importante para uma jovem nobre, é onde ela faz contatos e constrói conexões. Mesmo que a senhorita não diga nada, Antônio tem certeza de que ela está decepcionada. Close retruca dizendo que alguém que está em sua propriedade há apenas um mês não sabe o suficiente para julgar sua relação com a irmã, eles sempre viveram assim, cada um no seu mundo. Convencido de que cumpre bem suas obrigações, o Duque acredita estar dando à irmã o melhor que pode. Vendo o quanto ele é cego à realidade, Antônio o acusa de negligente, lembrando que, desde que os pais morreram, Chloé só tem um irmão. Ao ouvir isso, o semblante do Duque se fecha na hora.
Irritado, ele diz que Antônio está sendo insolente e o manda sair imediatamente. O servo se desculpa por ter desperdiçado tanto do precioso tempo de Lord de Bazar e se retira. Sozinho, Close esfrega as têmporas, exausto, e então lança um olhar para a máscara sobre a mesa. No dia seguinte, Alejandro vai até o Duque com um relatório sobre a investigação reaberta do caso da família de Assen. Ele entrega os documentos e sugere que Close dê uma olhada pessoalmente. Não é nenhuma surpresa para o Duque descobrir que o atestado de óbito da filha do barão era falso. Agora ele precisa descobrir o que Antônio está escondendo dele. Chega o dia do baile de máscaras, e Cloete, com Antônio ao seu lado, recebe os cumprimentos dos convidados. Uma das damas presentes elogia entusiasmada a organização impecável do evento, como sempre. Nesse momento, Lady Juliette Belmont se aproxima para parabenizar a aniversariante e apresenta Cloete ao irmão mais velho, que a cumprimenta calorosamente, dizendo ter ouvido muito sobre ela por meio da irmã. Em seguida, o jovem marquês estende a mão a Antônio, achando que ele é o Duque de Altazar. Diz que estava ansioso para conhecê-lo pessoalmente há muito tempo e que esse foi o único motivo de ter vindo. O marquês continua elogiando de Essen até que Cloete finalmente o corrige, esclarecendo que Antônio não é o Duque. Segurando o braço dele, ela o apresenta aos convidados como seu acompanhante no baile. O marquês fica completamente envergonhado, certo de que o acompanhante de Cloete seria o próprio irmão dela. Ele se pergunta quando o Duque vai aparecer, mas Juliette o repreende por fazer esse tipo de pergunta. Segundo ela, todos sabem que sua graça é ocupado demais para se incomodar com banquetes. Juliette ainda comenta que Cloete deve achar isso ofensivo, e o irmão começa a se desculpar. Olhando ao redor e percebendo os cochichos, Cloete entende que os dois estão apenas tentando provocá-la. De cabeça erguida, ela fica no centro do salão enquanto escuta as pessoas comentando sobre a relação dela com o irmão. Quando o coração da moça já começa a apertar, o mestre de cerimônias anuncia a chegada do Duque de Bazar. Close desce a escadaria usando a máscara que Antônio lhe dera. Aproximando-se da irmã, ele pede desculpas pelo atraso e deseja-lhe feliz 15º aniversário. Cloete entrelaça o braço no dele e responde que ele chegou na hora certa, já que os herdeiros Belmont estavam morrendo de curiosidade para saber onde ele estava. Ela rapidamente o apresenta às jovens senhoritas e ao Sr. Belmont. O marquês se apressa em cumprimentá-lo, despejando mais elogios. Cloete está surpresa por ele realmente ter vindo ao baile. Não achava que compareceria. Parece que a conversa de Antônio com ele surtiu efeito. Minhas palavras realmente o alcançaram, pensa ela. Close parece prestes a dizer algo a Antônio, mas o marquês ainda não o deixa em paz. De Assen apenas sorri e se afasta, deixando o grupo conversando no meio do salão. Juliette observa sua saída e dá para ver que está tramando algo. Seu olhar se fixa em Cloete, praticamente gritando o quanto ela está furiosa. Lady Belmont se recusa a parecer a derrotada naquela noite. Pegando uma taça de vinho, ela se aproxima de Antônio e brinda à sua saúde. Está decidida a tomar o que há de mais precioso para os de Bazar. Ela bebe tudo de uma vez e guarda um lenço no decote. Em tom insinuante, diz que tem sorte por finalmente ter alguém com quem conversar e sugere que Antônio vá com ela a um lugar mais tranquilo para bater um papo. De Assen lança um olhar para o irmão dela, que ainda está por perto, mas claramente não quer participar daquilo. Decidido a evitar qualquer problema que possa estragar a felicidade de Cloete, que parecia genuinamente feliz pela primeira vez em muito tempo, Antônio aceita o convite e acompanha Judite até um cômodo mais reservado. Eles se acomodam em um dos salões menores. Lady Belmont o convida para sentar ao lado dela, apesar de ele hesitar, achando que não deveria. Judite o lembra de que, naquela noite, ele é um convidado, não um servo. Sentado no sofá, Antônio avisa que não pode se ausentar por muito tempo, já que é o par de Lady Cloete. Mas Judite diz que 1 minuto será suficiente. Enquanto isso, Cloete procura desesperadamente por Antônio, que estava ali há pouco. O Duque diz à irmã que o viu sair acompanhado da filha do Marquês Belmont e não entende por que Cloete parece tão preocupada, afinal, os dois têm todo o direito de conversar em particular. De volta ao salão reservado, Judite serve outra taça de vinho para Antônio e confessa que está apaixonada por ele desde o dia em que ele arrumou o cabelo dela naquele chá. Enquanto Antônio tenta pensar no que fazer, Judite se inclina, chegando bem perto, e pergunta o que ele acha dela. Então, acidentalmente, derrama vinho sobre a camisa dele, tira o lenço e oferece-se para limpar. Antônio se afasta e diz que precisa ir, mas de repente começa a sentir-se tonto. Percebendo a oportunidade, Judite o empurra no sofá e se deita sobre ele.
Antônio entende que ela colocou algo em sua bebida, seu corpo não responde. Judite sorri, vitoriosa, e diz que sempre odiou aquela metida da Chloé, reclamando que ela sempre fica com o melhor de tudo. Joisete não esconde a satisfação ao imaginar a reação de Chloé quando descobrisse que ela havia roubado seu par e o reivindicado para si. Ela começa a despir Antônio, que treme de pavor só de pensar em ser descoberta como mulher. Mas Joisete não chega a tirar a camisa dele, pois Chloé irrompe no quarto naquele instante. Cerrando os dentes, ela lança um olhar furioso para Lady Belmont, enquanto Antônio tenta desesperadamente pedir ajuda com os olhos. Joisete grita para Chloé sair dali e parar de se meter. Mas no momento seguinte, Lady Baltazar avança sobre ela e a derruba com um golpe certeiro no estômago. A heroína observa tudo com admiração, incapaz de desviar os olhos de sua bela salvadora. Porém, quando Chloé se inclina sobre Antônio, ele perde a consciência. Algum tempo depois, desperta em uma cama, com dor de cabeça, tentando se lembrar do que aconteceu. Chloé e Melda estão sentadas ao lado. Quando Antônio finalmente recobra a memória, Lady Baltazar revela que deu uma bela lição em Joisete e a expulsou do local. Depois disso, Chloé se cala novamente e fica observando Deassen com atenção. Então, o herói percebe que as duas estão encarando seu corpo, afinal, ele está apenas com uma camisola. Como suas roupas estavam imundas, Chloé e a empregada decidiram trocá-las. Foi então, ao tirarem a camisa, que o disfarce caiu. Diante delas, havia uma garota. Rosélia jamais imaginou ser descoberta dessa forma e implora que a deixem explicar tudo. Porém, estranhamente, parece que nenhuma das duas está surpresa. Mesmo assim, Chloé afirma que não ficou apenas surpresa, ficou absolutamente chocada. Mas acrescenta que não se importa se quem está à sua frente é um homem ou uma mulher, porque isso não muda quem a pessoa é. Chloé então solta a bomba, admite que já sonhou em como seria incrível se Antônio fosse, de fato, uma garota. Rosélia agradece a Lady Baltazar, mas pede desculpas pela farsa e súplica por uma chance de contar toda a verdade. Sabendo que o irmão é o motivo de tudo aquilo, Chloé promete guardar o segredo. Melda também concorda, acreditando que a moça tinha seus motivos. A empregada confessa que já suspeitava, Antônio era gentil demais para ser homem. Chloé fica empolgada por descobrir que Rosélia é uma garota, pois já havia mandado fazer um vestido para ela, exatamente como queria. Enquanto isso, o Duque, ainda preso à filha do Marquês, que não desgruda dele, coça a cabeça, se perguntando onde a irmã foi parar. Faz tempo que ela saiu à procura de Antônio e ainda não voltou. De repente, Close vê a irmã arrastando uma garota pelo corredor. Rosélia tenta convencê-la de que aquilo está errado, mas Chloé não recua, dizendo que não há com o que se preocupar, que tudo ficará bem. Aposta que Joisete está escondida em algum lugar, esperando Antônio como uma fera à espreita. Rosélia lembra que ela foi bastante dura com Lady Belmont. Irritada, Chloé ameaça não ajudá-la da próxima vez. Logo depois, Chloé faz drama, fingindo estar magoada e dizendo que sair de sua própria festa de aniversário no meio da noite é imperdoável. Fingindo chorar, vira o rosto e lamenta que, aparentemente, era a única que achava que elas eram amigas. Rosélia sorri e comenta que, curiosamente, não vê nenhuma lágrima ali. Nesse momento, é anunciada a chegada do príncipe herdeiro Estaban e da princesa coroada Yvonne d'Uxet. Chloé se aproxima do Duque, que pergunta onde ela estava e onde está Antônio. A garota responde que ele não se sentiu bem e voltou para casa. Close se vira e nota a moça escondendo-se teimosamente atrás de uma das colunas do salão. Yvonne interrompe a conversa entre os irmãos, aproximando-se da aniversariante e parabenizando-a. O mestre de cerimônias anuncia: senhoras e senhores, recebam o filho do Império, Sua Alteza o Príncipe Herdeiro, e Sua Alteza a Princesa. Chloé agradece por honrarem sua noite com a presença, apesar da agenda lotada. Segundo Yvonne, jamais poderiam faltar ao aniversário da estimada Lady de Bazar. Enquanto as damas conversam, o Duque e o Príncipe Herdeiro olham na mesma direção. Estaban de repente avista Rosélia, que tenta sair discretamente do evento. Ele bloqueia o caminho dela, feliz por finalmente encontrá-la. Rosélia faz uma reverência e o cumprimenta como Sua Alteza, o Príncipe Herdeiro, mas ele pede que ela dispense as formalidades, afinal, não é a primeira vez que se encontram. Ela não entende o que ele quer dizer e tenta se afastar, mas Estaban agarra sua mão, puxa-a para perto e, prestes a dançar, ordena que fique quieta e finja acompanhá-lo. Rosélia não entende por que ele está dançando com ela quando a princesa está bem ali, mas ele manda que ela se cale e apenas dance.
Fitando o príncipe nos olhos, ela o chama de cobra, acusando-o de usá-la para fazer a princesa parecer mal. O príncipe apenas pisca e diz que ela é bem perspicaz. Totalmente humilhada, Rosélia fica parada, ouvindo os convidados cochicharem sobre como o príncipe herdeiro começou a dança com uma completa desconhecida. Klaus apenas observa em silêncio enquanto as mãos da princesa tremem. Enquanto isso, Estaban diz a Rosélia que ele também não é nenhum idiota. Quando ela pergunta o que ele quer dizer com isso, o príncipe herdeiro responde que o pulso dela é estranhamente delicado. Ele sorri de canto, imaginando que o Duque de Bazar ainda não percebeu que seu servo na verdade é uma garota. Estaban não sabe por que ela está fazendo isso, mas promete guardar o segredo se ela fizer um favor em troca. Antes mesmo que Rosélia possa perguntar o que ele quer, o príncipe a inclina para trás e se aproxima, como se fossem se beijar. Ela percebe que, vista de outro ângulo, a cena parece exatamente isso, um beijo em público. Quando a dança termina, Estaban sussurra para que ela não se esqueça do favor. A heroína entra em pânico, certa de que vai se arrepender profundamente disso mais tarde. O Duque se aproxima, e dá para ver em seu rosto que ele tem algo a dizer. Protegendo Rosélia com o corpo, Estaban provoca, dizendo que Klaus vai acabar assustando a garota com aquela cara de poucos amigos, a não ser que ele estivesse planejando convidá-lo para dançar. O Duque rende os dentes e manda ele sair do caminho. Com ironia, Estaban comenta que Klaus claramente queria dançar com a dama e sugere que ele abaixe a guarda. Enquanto os dois discutem, Rosélia aproveita a distração e tenta escapar. O Duque percebe e ordena que ela pare, mas Rosélia agarra a saia e sai correndo sem pensar duas vezes. Logo ela está do lado de fora, escondida atrás de alguns arbustos sob as janelas. Tremendo, ela segura a cabeça, perdida, sem saber o que fazer. Nesse momento, o Duque surge diante dela, chama-a de Rosélia de Essen e comenta que ela é realmente boa em fugir. Klaus tenta se lembrar de quantas vezes ela já aprontou isso, incluindo agora, mas Rosélia insiste que ele está enganado. O Duque, no entanto, já verificou tudo, a morte de Rosélia de Essen foi totalmente forjada. Reclamando dos oficiais incompetentes, ele se aproxima da garota, que cobre o rosto de medo. Abaixando-se diante dela, Klaus afirma que agora tem certeza de que Antônio mentiu para ele. Pergunta se ela tem estado em contato com o irmão todo esse tempo, e Rosélia, em lágrimas, implora que ele não seja severo com Antônio, pois ele só fez tudo aquilo para protegê-la, afinal, os dois o enganaram juntos. Klaus então propõe que ela quite a dívida do barão trabalhando no ducado ao lado do irmão. A heroína fica horrorizada com a ideia de precisar viver com duas identidades ao mesmo tempo. O Duque diz que não é justo Antônio pagar sozinho a dívida da família, já que agora não há mais como voltar atrás. Rosélia decide ser ousada e admite que se arrepende da farsa, mas não pode voltar atrás, pois está ajudando o irmão. E, se o Duque acha que ela vai fugir, da próxima vez será ela mesma quem trará o dinheiro. Klaus a observa com atenção, intrigado com o quanto eles se parecem, apesar de não serem parentes. Ele se aproxima ainda mais, mas é interrompido pela voz de Klauset, que aparece correndo no pátio. Rosélia corre até ela e se joga em seus braços, chorando. Agora Klaus entende como a garota conseguiu entrar no banquete. Ele se volta para a irmã e pergunta se ela sabia de tudo. Klauset não quer ouvir acusações, dizendo que os Essen só estavam tentando pagar uma dívida, e que não havia nada de errado nisso. Notando que as jovens damas também vieram ao pátio em busca da misteriosa estranha, o Duque decide se retirar. Ao partir, ele diz a Rosélia para não esquecer do próximo encontro. Klauset lamenta que as coisas tenham terminado assim, mas Rosélia dá de ombros, relaxa, deu tudo certo. A gente não foi descoberta. Lady Baltazar fica confusa, como o Duque pode ser tão perspicaz com tudo, mas tão cego em relação a isso? Klauset, já sem paciência, sugere que Rosélia volte à festa, e ela concorda. No caminho, pergunta como Klauset conhece o príncipe herdeiro, mas a outra manda ela falar baixo, porque Klaus é do tipo que adora espiar. No dia seguinte, nossa heroína está novamente disfarçada de Antônio, sentada numa taverna barata e se perguntando por que teve que abrir a boca. Agora ela precisa encontrar o próximo quadro o quanto antes para conseguir o dinheiro que prometeu ao Duque. Uma garçonete se aproxima e entrega o cardápio. Rosélia nota manchas de tinta nas mãos da mulher e percebe que encontrou quem procurava. O segundo quadro da coleção da princesa era de Nadia Erlo, uma pintora que ficaria famosa anos depois. Antônio sorri e pede uma cerveja, recusando a comida. Então pergunta o nome da mulher, dizendo estar apenas curioso e querendo dar um conselho a uma dama tão gentil.
Mas, antes que ela responda, o dono do bar aparece atrás do balcão e a chama de Nádia. Antônio sorri, confirmando que é realmente ela. No entanto, o rosto da mulher muda de repente, assustada, ela se vira e sai correndo, deixando o cliente e o dono sem entender nada. A heroína volta para o ducado frustrada com a viagem inútil que não rendeu nada. Mergulhada em pensamentos, ela nem percebe o duque se aproximando por trás. Quando Klaus fala com Antônio, ele se assusta, pulando diante da aparição repentina. O duque não vê nada de estranho em Deassen estar tão nervoso. Para ele, é óbvio que o rapaz está se sentindo culpado por alguma coisa. Antônio, por outro lado, não vê motivo nenhum para a culpa, já que está se matando de trabalhar para pagar a dívida. Klaus quer saber se ele pretende explicar por que sua irmã, supostamente morta, não só está viva e muito bem, como também apareceu no banquete na noite anterior. O duque está furioso com a ousadia de Antônio em mentir para ele daquele jeito. O olhar que lança sobre o rapaz poderia queimar qualquer um, mas Antônio se recompõe e responde que não teve escolha, simplesmente não sabia como o duque realmente era. Agora, no entanto, ele sabe que o duque é um homem justo e generoso. E, se for necessário, está disposto a aceitar qualquer punição, mesmo tendo seus motivos. Klaus interrompe o discurso sem fim de Antônio, mas de repente fica em silêncio. Deassen não entende o que aquele tom hesitante quer dizer, até que o duque o surpreende agradecendo pelas palavras que acabará de ouvir. Antônio fica atônito com uma atitude tão inesperada de um homem sempre tão frio e severo. No baile, Rosélia havia chamado Klaus de mano, e ele percebe que já nem lembrava a última vez que a irmã o chamara assim. O duque admite que tudo aquilo aconteceu por causa de Antônio. Klaus agradece por ele ter ajudado Klauset em sua estreia social e por fazê-lo perceber o quanto aquilo era importante para ela. Enquanto isso, a heroína, de volta ao cabelo loiro, caminha pelo mercado, refletindo sobre o verdadeiro caráter do duque. Depois de agradecer a Antônio, ele prometeu agir como se não tivesse cometido erro algum desta vez. Rosélia não esperava isso dele, e o coração dela se apertou só de pensar. De repente, no caminho, Rosélia vê Nádia tentando se explicar para o dono da taverna, dizendo que na noite anterior estava em uma situação muito difícil. A mulher implora que ele a perdoe só desta vez, pois precisa muito daquele emprego. Mas o dono se recusa a recontratar alguém que fugiu no meio do expediente sem dar explicações. Ele a expulsa com grosseria e bate a porta na cara dela. Por mais que Nádia bata, ele não abre. Só então a mulher percebe que uma garota observava toda a cena. Irritada, Nádia rosna, perguntando o que ela está olhando e se está achando graça da situação. Antes que Rosélia possa responder, ela se vira e vai embora. Percebendo que a estranha está a seguindo, Nádia para de repente. Diz para Rosélia cuidar da própria vida e cair fora, já que aquilo não era da conta dela. Rosélia corre até ela e explica que não podia simplesmente ignorar o que aconteceu, só queria saber se estava tudo bem. De repente, Nádia para bruscamente, e Rosélia esbarra em suas costas. Ao levantar a cabeça, a garota se assusta ao ver dois brutamontes bloqueando o caminho. Eles zombam de Nádia, dizendo que ela foi ingênua em achar que estaria segura ali. Um deles começa a se aproximar, e a lâmina de uma faca brilha em sua mão. Rosélia tenta entender o que aqueles homens querem com Nádia, mas ela se recusa a falar. Nesse instante, outro sujeito aparece atrás delas, com um sorriso debochado, e comenta que a dama não está sozinha. Nádia empurra o homem para longe de Rosélia e diz que elas não estão juntas, pedindo que a deixem fora da confusão. Os bandidos não acreditam, mas ela insiste que mal conhece a garota. O ladrão dá um sorriso cruel e diz que isso é ainda melhor, assim, Nádia não vai se importar quando eles levarem a outra. Irritada, Nádia começa a dar uma bronca em Rosélia, dizendo que é isso que acontece quando se mete a seguir estranhos por aí. Rosélia tenta se acalmar. Tanto faz se isso estava na história original ou não, pensa. Eu só preciso sobreviver. Ela lembrava de vários vídeos de autodefesa que assistira no celular, e o primeiro passo, segundo todos eles, era gritar o mais alto possível para pegar o inimigo de surpresa. E foi exatamente o que ela fez, deixando todo mundo atordoado. Naquele momento, o Duque, que estava na cidade a trabalho com Alejandro, ouviu um grito estranho. O assistente, no entanto, disse não ter ouvido nada e o lembrou da reunião com o mercador-chefe, pedindo que se apressasse. Klaus o seguiu, mas algo o fez parar novamente. Enquanto isso, Rosélia continuava gritando sem parar.
Um dos bandidos avançou para calar a maluca, mas a heroína se lembrou dos movimentos de defesa, deu um passo para trás, firmou o peso em uma perna, ergueu as mãos e, quando o homem se aproximou, o empurrou com toda a força. Em seguida, agarrou a mão de Nadia e disparou para fora do beco. Elas, porém, não foram longe. O bandido com a cicatriz no rosto conseguiu segurar Nadia, mas, naquele instante, o Duque apareceu no beco e chutou o homem para longe das duas. Depois de lidar com o criminoso, Klaus suspirou, dizendo que Rosélia sempre conseguia surpreendê-lo, principalmente por se meter nesses tipos de encrenca. Enquanto ele tenta descobrir em que tipo de confusão a garota se meteu desta vez, outro bandido avança contra ele por trás. Porém, o Duque é rápido no gatilho e consegue bloquear o ataque a tempo. Enquanto isso, a heroína agarra Nadia pela mão e diz para ela segui-la. Elas se escondem atrás de algumas caixas, mas a mulher fica confusa, sem entender por que estão fazendo aquilo, já que achava que aquele cara era amigo da garota. A verdade é que Rosélia nem sabe por que correu. Ela simplesmente agiu por instinto. Depois de conhecer a heroína, Nadia começa a tossir forte, mas garante que está bem. Então, se levanta e pede que Rosalia vá com ela, dizendo que parece estar destinada a ficar em dívida com a garota. Após andarem por alguns quarteirões, Nadia destranca a porta de uma das casas e convida a moça a entrar. Ela diz que o lugar é uma espelunca, mas é onde vive. E como Rosélia a ajudou, Nadia quer retribuir. A heroína tenta recusar, mas a mulher a empurra para uma cadeira, dizendo que ela precisa ter um mínimo de amor próprio. Nadia vai para outro cômodo enquanto Rosélia observa o ambiente extremamente simples. De repente, a mulher retorna segurando um quadro que ela mesma pintou. Nadia diz que não tem quase nada e que essa é a única forma de agradecer pela ajuda. A heroína fica surpresa quando vê a artista segurando outra pintura da coleção da princesa. Com um suspiro pesado, Nadia diz que essa é sua última obra. Rosélia pensa, será que essa mulher faz ideia do que está por vir? No enredo original, essa artista talentosa morre por causa de sua doença terrível, sem nunca receber reconhecimento. E aquela pintura abstrata realmente foi sua última peça. Nadia começa a tossir novamente e admite que está completamente falida, não tem dinheiro nem para comprar tinta. Ao ser questionada se procurou um médico, ela responde que não pode pagar, pois está afundada em dívidas e cobradores estão atrás dela. Nadia pede para a garota não olhá-la com pena, já que nunca achou que viveria tanto assim. Rosélia pergunta por que ela não vende seus quadros, e Nadia responde que nunca os pintou para isso. Era sua única forma de escapar da realidade. Pessoas na situação dela, quando ficam doentes, só podem esperar o fim. Mas quando Nadia pintava, podia esquecer de tudo e fugir da dureza da vida. Ela vendeu todo o resto que tinha, mas jamais venderia sua paz de espírito. Percebendo que está se abrindo demais com uma estranha, Nadia entrega a pintura, mesmo sem saber o que a garota quer com ela. Rosélia agradece pelo presente incrível. Nadia só pede que ela não volte àquele bairro, a menos que esteja procurando encrenca. Mesmo assim, Rosélia promete que voltará em breve, para surpresa da mulher. Ela imagina que, se essa artista conseguir reconhecimento agora, talvez consiga sobreviver. No dia seguinte, lá está nossa garota novamente, disfarçada de Antônio, indo ao palácio da princesa herdeira. Ao se encontrarem, Yu admite que ficou desapontada por Deassen não ter ido ao aniversário de Closet, mas diz que teve a sorte de conhecer sua irmã mais nova, Lady Rosélia. Acha que Antônio já deve ter ouvido falar que o príncipe herdeiro demonstrou interesse na garota durante o baile. Ao ouvir isso, nossa heroína começa a tremer, porque o que Estaban fez com ela passou longe de interesse. Antes que Antônio possa responder, a princesa herdeira pede que ele marque um encontro com Rosélia. Ela garante que não vai interrogá-la, pois está destinada a se tornar a imperatriz de Lugville. Cuidar e proteger o povo do país é seu dever. Ela diz que o príncipe infelizmente ainda não entende a seriedade de sua posição. Por isso continua agindo como fez naquela festa. A heroína fica impressionada com a percepção afiada da princesa. Mesmo assim, a Vevel continua, dizendo que enquanto houver facções tentando enfraquecer o trono, o comportamento de Estaban só dá munição para aqueles que querem derrubar a família real. Ela não pode simplesmente assistir a dinastia ruir. Então, quer que Lady Rosélia se torne a esposa do príncipe herdeiro. Antônio não consegue disfarçar seu choque diante disso. Ele tenta explicar que Rosélia certamente recusará, já que não é educada o bastante e mal conta como nobre. Mesmo assim, a princesa herdeira insiste que a garota receberá a educação apropriada no palácio.
Além disso, a história está cheia de imperadores que se casaram com plebeias. A heroína pensa que, mesmo para alguém tão determinada a proteger o trono, isso já passa dos limites. Ela sempre admirou o forte senso de dever e a determinação inabalável da princesa. Só que às vezes sente pena dela. Por isso, Antônio pergunta se pode fazer uma pergunta pessoal. Ele quer saber se o que ela disse reflete sua própria opinião ou se pensa assim apenas por causa de sua posição. A pergunta parece estranha, já que, sendo princesa, ela nem consegue imaginar uma versão de si mesma que não seja a princesa herdeira. Não importa se falam dela como futura soberana. Após uma breve pausa, Antônio responde que alguns o chamam de servo ducal, outros de nobre decadente. Mas, por mais que as pessoas lhe deem títulos, isso tudo não passa de rótulo, e ele não acredita que represente quem ele realmente é. Na verdade, a heroína sempre o faz lembrar disso, esteja ele na pele de Antônio ou de Rosélia. Deesson conclui dizendo que, não importa o que pensem dele, jamais esquecerá quem é de verdade. Colocando a pintura no cavalete, ele pede desculpas por insistir nesse assunto e pergunta como Avellian se sente quando tiram dela o papel de princesa herdeira. A garota reflete sobre seus sentimentos mais sinceros. Olhando o quadro, confessa que está decepcionada com Estaban e se sente um pouco sozinha no Palácio Imperial. Por isso a pintura se tornou a única fonte de consolo de Avellion. Ela nunca esperou muito de Estaban. Queria apenas que ele a respeitasse como parceira e companheira na construção do Império. E agora, Ileon sente que a pessoa que pintou aquele quadro compartilha exatamente os mesmos sentimentos. A pintura é de tirar o fôlego, mas esconde uma solidão silenciosa por trás de cada pincelada. No fundo, essas duas pessoas tão diferentes são muito parecidas. Ambas desistiram e perderam tudo, até a si mesmas. Os desejos de Nádia, da própria heroína e talvez até de Avellion se misturam ali. A princesa herdeira sorri e agradece a Antônio. No dia seguinte, alguém bate à porta de Nádia. Ao reconhecer Rosélia, a artista a atende e já lembra da advertência, ela não deveria voltar ali. Só que, ao erguer os olhos, Nádia fica completamente chocada. Rosélia está na porta, radiante, cercada por uma porção de pessoas. Depois de entrar, a garota começa a dar instruções aos trabalhadores sobre como reformar a casa. Então, uma outra pessoa se aproxima de Nádia e pergunta sobre seu estado de saúde e quando ela começou a se sentir mal. A mulher exige que alguém explique o que está acontecendo. Rosélia anuncia que está ali por ordens diretas de Sua Alteza, profundamente emocionada com a obra de Nádia. A princesa herdeira decidiu patrocinar a artista para que ela possa continuar criando. Em seguida, Rosélia entrega um presente, um baú cheio de tintas. Ela lembra Nádia de suas próprias palavras, sobre a pintura ser a última coisa que ela queria proteger, e agora ela não precisará perder isso de novo. Com as mãos trêmulas, Nádia recebe o presente, o abraça com força, agradece a Rosélia e as lágrimas começam a cair sem parar. Mais tarde, tomando chá, a artista pede para a garota visitá-la com mais frequência, dizendo que às vezes se sente muito sozinha. Rosélia promete aparecer sempre que puder e, em troca, pede que Nádia tome os remédios direitinho. Ao meio-dia, nossa protagonista chega ao Ducado Baltazar disfarçada como Rosélia. Nem sabe o que passou pela cabeça ao prometer trazer o pagamento pessoalmente em vez de mandar Antônio. Ela bate à porta do escritório de Klaus. Ao entrar, Rosélia o cumprimenta meio atrapalhada. Klaus fica surpreso ao vê-la com a mesma roupa novamente, mas ela explica que precisa economizar cada centavo para pagar a dívida. Com os braços cruzados, numa pose cheia de arrogância, o Duque comenta que ela fugiu novamente naquele dia, como sempre. Rosélia garante que é muito grata, mas que sua amiga estava passando mal e precisavam sair às pressas. Close se inclina para perto, sério, exigindo uma explicação sobre o que ela pretende aprontando, aparece do nada no baile, depois é perseguida por bandidos. Ele não entende por que Rosélia é tão teimosa e não aceita entrar para o ducado. Por mais que ele insista, a heroína não cede. Diz novamente que está muito mais confortável assim. O Duque quer saber até quando Rosélia vai ficar sofrendo desse jeito, mas ela não entende por que ele está tão preocupado. Garante que dá conta da própria vida. Sem problema. Ao ouvir isso, Close dá um tapa forte na mesa, dizendo que ela e o irmão dele têm um talento impressionante para tirá-lo do sério. Ele só quer que Rosélia pare de ser tão cabeça dura. E mais uma vez, ao se inclinar, ele sente aquele perfume, doce, viciante. Close se pergunta se existe mesmo um perfume assim.
A heroína aponta para o envelope com o pagamento da dívida e agradece novamente pela ajuda da última vez, mas diz que ele não manda em sua vida. Rosélia implora para que o Duque não tire conclusões erradas. Ela deve dinheiro a ele, nada além disso. O perfume que exala dela está deixando Close desnorteado, e ele pergunta se ela pretende se agarrar ao orgulho até o fim. Para quem estivesse ouvindo, pareceria que ele está claramente interessado nela, e que ela está fazendo charme só para alimentar o próprio ego. O Duque quer saber quanto precisa oferecer para que ela aceite, mas nem termina a frase e já leva um tapa na cara. Fúria e mágoa dominam o rosto da garota, e as lágrimas começam a brotar em seus olhos. Ela declara que, a partir de agora, pagará o restante da dívida por meio de Antônio, esperando que não precisem se encontrar de novo para assuntos tão desagradáveis. Rosélia segue direto para a porta. Sozinho, Close percebe, de repente, que foi um completo idiota. O tapa serviu como um choque de realidade, e ele mal acredita nas besteiras que saíram da própria boca. O Duque não entende porque perde totalmente a razão sempre que aqueles irmãos estão envolvidos. Close invade o quarto de Antônio, toda animada, perguntando se ele quer sair para passear. Deacen nem levanta a cabeça, então ela logo pergunta o que aconteceu. Sentando a heroína à mesa, Close oferece alguns biscoitos que ganhou de presente e trouxe para dividir. Só que, por algum motivo, Rosélia não consegue tirar aquele idiota da cabeça e, quanto mais pensa no que ele disse, mais irritada fica. Sem conseguir segurar a raiva, ela parte o biscoito ao meio e ele se esfarela na hora. Close se irrita e dá uma bronca, dizendo que o biscoito não tem culpa de nada. Para animar a amiga, sugere um piquenique no lago. Mesmo sem estar no clima, Rosélia acaba aceitando, porque talvez o ar fresco resolva alguma coisa. Enquanto isso, o Duque tenta trabalhar, mas está tão distraído que Alejandro precisa repetir tudo várias vezes. O assistente pergunta o que está atormentando o patrão. Close admite que existe uma certa mulher que está mexendo com a cabeça dele. Alejandro fica eufórico com a ideia de o Duque finalmente ter se interessado por alguém. Ele quer saber o nome dela para marcar um encontro o quanto antes. Quando Close diz que não é nada disso, o assistente fica confuso. Se não gosta dela, por que está pensando tanto na mulher? Para ele, só faz sentido o Duque pensar tanto em alguém caso ela tivesse fugido com o dinheiro dele. Achando que seu chefe precisa dar uma volta, Alejandro promete cuidar de tudo e manda Close tomar um pouco de ar. Caminhando pelos arredores, o Duque acha absurdo sequer considerar que gosta daquela garota. Está convencido de que aquilo é só culpa daquele perfume estranho e hipnotizante. Ao se virar, ele vê Antônio e Close em um barco, navegando pelo lago. Close continua fazendo perguntas, curiosa para saber se ele não está realmente preocupado com nada. Deacen diz que não é motivo suficiente para incomodar Lady Baltazar. De repente, um vendaval arranca o chapéu da cabeça de Close. Ela comenta que pode comprar outro, mas Antônio se estica para pegá-lo na água. Close tenta impedir, mas ele está tão distraído pensando no Duque que nem escuta. Em poucos segundos, Antônio já despencou no lago. Close entra em pânico, porque não sabe nadar e tem certeza de que vai morrer. Rosélia está em choque, pensando que, depois de tudo, aquele seria seu fim. Ela reza por um milagre. Um baque na água. Close mergulha como um raio de esperança no fundo escuro e agarra Antônio para trazê-lo de volta à superfície. Ele o puxa para a margem, mandando que ele sobreviva. Quando Deacen tosse toda a água e abre os olhos, Close está perplexo, se perguntando que tipo de loucura fez o rapaz pular daquele jeito. Lágrimas caem sem controle no rosto da heroína, ainda sentindo o gosto da morte na boca. Enquanto o Duque o repreende, dizendo que ele não consegue passar um segundo sem causar problemas, Antônio apenas o encara, refletindo sobre como está vivendo com o perigo à espreita o tempo todo. Nada mais parece um simples roteiro. Agora, a história é real. Chorando, Antônio desabafa que achou mesmo que fosse morrer. Reclama que o Duque não precisava pegar tão pesado com alguém que acabou de escapar da morte. Close chega correndo, já com o barco atracado, apavorada para saber se Antônio consegue respirar, e exige que ele nunca mais repita uma loucura dessas por causa de um chapéu. Deacen promete que não fará de novo e pede desculpas. Olhando para cima, ele flagra o Duque lançando um olhar estranho para ele. Close já se vira para ir embora e Antônio agradece por ter salvado sua vida. Sem encará-lo, o Duque diz apenas para que ele cuide melhor de si. Close não entende como alguém pode ser tão gelado e impiedoso quando uma pessoa quase morreu diante dos próprios olhos.
Quando o Duque retorna ao castelo, Alejandro estranha o fato de ele parecer encharcado, como se tivesse tomado chuva. Close não responde nada e passa direto, mergulhado nos próprios pensamentos. Ele não consegue parar de reviver o momento em que Antônio quase morreu. E tenta descobrir que sensação estranha é essa dentro dele. Deacen visita a princesa herdeira e conta que, mesmo recusando o pagamento pelo quadro, Nadia aceitou o patrocínio. Ao ouvir que a artista está trabalhando ativamente em suas obras, Eivelon elogia Antônio pelo excelente trabalho. Segundo Deacen, ele apenas fez o que achava certo. Eivelon quer perguntar algo a Antônio e avisa que uma delegação do Império Raflius chegará em breve. Ao ouvir isso, nossa garota percebe que chegou a hora do segundo protagonista masculino do romance aparecer. Segundo a princesa herdeira, assim que os embaixadores chegarem haverá um banquete de boas-vindas em honra deles. E Avelion quer que Antônio compareça como convidado de honra junto com Rosélia. A heroína não consegue entender por que todo mundo quer tanto ver os dois juntos de uma só vez. Antônio tenta recusar o convite, dizendo que a presença de um simples servo poderia causar problemas. E Leon concorda que o argumento dele faz sentido dadas as circunstâncias, mas então ela sugere que talvez apenas Rosélia deveria comparecer ao banquete. Como Antônio tenta dissuadir a princesa novamente, ela teme estar pedindo demais e explica que só queria demonstrar alguma gentileza à família Deesson. Declara que está destinada a ficar sozinha, admirando quadros e se afogando na própria tristeza. Mesmo sabendo que ela está sendo exagerada de propósito, ele promete conversar com Rosélia sobre isso. Ao deixar a sala, a protagonista pensa como tudo está ficando mais complicado a cada dia, ainda mais agora que ela também precisa se preparar para o banquete imperial. Mal ela consegue processar tudo isso, Sua Alteza, o príncipe herdeiro, aparece. Mesmo cumprimentando-o corretamente, Estaban acha que ela está sendo fria demais com alguém que conhece seu segredo. Rosélia pensa que ele mesmo poderia ser mais caloroso com a princesa herdeira. Ela está prestes a se despedir quando Estaban volta a falar. Ele pergunta se Rosélia sabe sobre a família Rafelius, cujos corpos naturalmente exalam um perfume. Sem entender do que ele está falando, ela pergunta por que ele mencionou isso. Estaban responde que está claro que ela não sabe tanto sobre si mesma quanto imagina. Ele ouviu dizer que ela não é realmente parente de sangue do Barão Essen. Quando ele pergunta se ela sabe algo sobre seus pais, Rosélia diz que sua mãe morreu jovem e nunca contou nada. Estaban afirma que aquela é sua chance de descobrir algo, pois alguém ligado a ela por sangue está na delegação. O príncipe, porém, não chega a dizer quem, porque um guarda surge correndo para avisar que os embaixadores já chegaram. Estaban promete ir assim que terminar de falar. Ao se virar, Rosélia já tinha desaparecido. O príncipe observa a garota correndo, frustrado, pois pretendia dar um conselho importante. Se Rosélia não aprender a controlar isso sozinha, vai enfrentar grandes problemas no futuro. Sempre foi uma grande honra para Alejandro servir como secretário mais confiável do Duque. Lord de Bazar sempre mergulhou no trabalho, mas ultimamente seus assistentes perceberam que ele anda diferente. Suspira fundo do nada ou começa a falar sozinho, algo que nunca fez antes. Como parece constantemente estressado, Alejandro decidiu deixá-lo quieto nesses momentos. E hoje, em mais um desses dias, o Duque ordena que chamem Antônio. Alejandro parte para cumprir o pedido, já pensando na enrascada do pobre rapaz. Deesson entra no escritório tenso, imaginando que vai levar bronca outra vez. Só que, para sua surpresa, Close pergunta sobre Rosélia. Quer saber se ela tem algum pretendente a quem já prometeu o futuro. Antônio fica perdido sem entender o motivo da pergunta. Então o Duque solta a bomba, ele está interessado na irmã dele. O rapaz fica tão chocado que perde a fala por um instante, mas Klaus nem percebe o absurdo da situação. Afinal, um homem e uma mulher podem muito bem ter interesse um pelo outro, certo? Como Antônio continua gaguejando, o Duque fica impaciente e repete a pergunta. Em vez de responder, Deacen solta que isso não pode acontecer de jeito nenhum. É proibido. Nossa garota sabe muito bem como isso termina, por isso eles jamais podem ficar juntos. Para garantir que nada aconteça, Antônio mente descaradamente e diz que Rosélia já está noiva. O Duque fica genuinamente confuso com o fato desse suposto noivo permitir que ela sofra tanto, afogada em dívidas, vagando sem rumo e fugindo de agiotas. Antônio responde que é porque eles vivem muito longe um do outro. Klaus pensa por um momento e declara que, se não houver guardas no portão, ele mesmo vai até lá encontrá-la. Antônio argumenta que isso ultrapassaria todos os limites. Rosélia não pretende ver ninguém enquanto tiver um amado.
O Duque acha o comportamento de Antônio muito estranho. Não entende por que ele reage desse jeito com alguém como ele, com tudo que tem, status, poder, riqueza. Observando melhor, Klaus pergunta se não existe algum outro motivo, mas então, de repente, ele se vira, diz que entende o amor de Antônio pela irmã e manda ele cair fora. Sem chão com o comportamento imprevisível daquele tirano de sangue frio, Deassen sai do escritório. Sozinho, o Duque se pergunta o que estava esperando e tenta se recompor. Diz a si mesmo que aquilo não tem nada a ver com Antônio. Ele simplesmente se sente muito atraído por Rosélia. Enquanto isso, o príncipe e a princesa herdeira recebem a delegação de Rafelius, dando as boas-vindas a Luxete. O Marquês Johannes von Uclad dá um passo à frente, segura a mão de Uvel e se apresenta com um sorriso. O Marquês tem a impressão de que Sua Alteza quer dizer algo a ele e pergunta o que seria. A princesa quer muito saber, mesmo que pareça uma pergunta rude para um primeiro encontro, se o Uclad tem um irmão mais novo. Ao ouvir isso, Esteban percebe que ela sentiu a mesma coisa que ele. Contudo, o Marquês responde que não tem irmão mais novo, e a princesa herdeira se desculpa. Nada passa despercebido aos olhos de Esteban, principalmente o quanto aquele rapaz se parece com Antônio, ou melhor, com Rosélia. Então o Uclad revela que na verdade tinha uma irmã mais nova. O problema é que ela desapareceu há mais de 10 anos e ninguém sabe se está viva ou morta. A princesa herdeira se sente culpada por tocar no assunto, mas o Marquês diz que está tudo bem, afinal, isso já faz muito tempo. Esteban se oferece para acompanhar o Uclad até seus aposentos. Caminhando atrás do príncipe e da princesa, o Marquês se pega pensando na irmã, alguém em quem não pensava fazia eras. Na última vez que viu Cecília e a mãe deles, a menina tinha apenas 3 anos. Ele se pergunta o que Cecília estaria fazendo agora, pois se estivesse viva, já seria uma mulher adulta. O salão está pronto para o banquete em honra da delegação de Rafelius. Cleete está radiante de empolgação, o completo oposto de Rosélia. Parece que todos os nobres do Império apareceram para esta celebração. Rosélia sente que nem deveria estar ali, afinal, mal pode ser considerada nobre. Clausete, porém, a tranquiliza, lembrando que ela é uma convidada de honra, pessoalmente chamada pela princesa herdeira. Segurando sua mão, puxa a amiga para dentro, ansiosa para descobrir quem está presente. Lady Clausete logo vira o centro das atenções e rapidamente consegue um convite para a primeira dança. A heroína analisa o salão, esperando encontrar a delegação de Rafelius, ardendo de curiosidade para ver o segundo protagonista masculino. Logo ali perto, ela nota um homem absurdamente bonito cercado de damas. Enquanto tenta lembrar se o personagem era descrito assim no romance e descobrir se é ele, Sua Alteza, o príncipe herdeiro, aproxima-se de Rosélia. Ela faz uma reverência, mas Esteban pede que fique ereta. Ele acha tudo aquilo exagero, considerando que da última vez que tentou ajudar, ela fugiu como se tivesse visto um fantasma. Rosélia tenta justificar sua saída dizendo que ele parecia ocupado e ela não queria atrapalhar, muito menos ofendê-lo. Esteban está disposto a perdoá-la se ela lhe conceder outra dança em troca. Enquanto isso, o Duque chama Alejandro e manda que ele cuide do resto da papelada sozinho. Ele está indo ao banquete para causar uma ótima impressão antes das negociações com a delegação. Seu foco esta noite seria trabalho, nada de Antônio ou Rosélia. Ele torce para que o evento o ajude a esquecer tudo, mas esse plano vai por água abaixo no instante em que entra no salão e vê Rosélia conversando com o príncipe herdeiro. Close nem sabe por que ela está ali, mas sente um alívio enorme por ter encontrado ela e não Antônio. Mesmo assim, vê-la se aproximando do príncipe novamente faz seu sangue ferver. Esteban tenta pegar Rosélia para dançar, dizendo que precisa falar algo importante, mas ela prefere conversar primeiro. Nesse momento, Klaus aparece, pois também esperava ser o primeiro a dançar com ela. Os convidados começam a cochichar, curiosos sobre quem é a dama disputada pelo príncipe e pelo duque de Bazar. Enquanto Esteban lembra Close sobre quem manda ali, o duque rebate dizendo que Sua Alteza deveria respeitar a escolha de Rosélia. Os dois discutem, enquanto ela pensa, por que estão me fazendo passar por isso? Não aguento nenhum dos dois. E lá estão eles, estendendo as mãos para ela, deixando a decisão em seu colo. Na cabeça dela, um homem sem coração ainda é melhor que um casado. Então, Rosélia escolhe dançar com o duque. Close se sente honrado, mas Rosélia pede que ele não tire conclusões erradas. Ela não o escolheu por ter sentimentos por ele. Tem certeza de que ele também não gosta dela, e que tinha seus próprios motivos. Para ela, Close quis dançar por causa da princesa herdeira.
Se o príncipe dançasse com Rosélia de novo, isso causaria problemas. Close admite que isso não é totalmente verdade, porque ele não queria perder Rosélia para o príncipe. O rosto dela fica em chamas ao perceber que ele estava falando sério sobre ter interesse nela. Segundo Close, ele não entende Rosélia, que mantém o príncipe completamente obcecado. Ele pede para que ela se vire e ela flagra Estaban lançando olhares que poderiam perfurar metal. O Duque tem certeza de que, ao final da dança, o príncipe estará pronto para arrancar Rosélia de seus braços. Sem saber o que fazer, Close segura sua mão e a leva para fora do salão, em silêncio. Ele guia Rosélia até a sacada e sugere que ela fique ali até as coisas se acalmarem. Pergunta o quanto ela realmente conhece Sua Alteza. E mesmo que Close não saiba exatamente o que acontece, Rosélia precisa entender que o interesse do príncipe nela não pode trazer nada de bom. Só que ela nunca pediu pela atenção dele e está tão confusa quanto ele sobre tudo isso. Enquanto Rosélia tenta explicar que não fez nada para chamar o interesse do príncipe, o Duque avista Estaban passando por ali. Ele cobre a boca dela com a mão, pede silêncio com um gesto e a puxa para trás da porta. O príncipe herdeiro não percebe que há alguém na sacada e simplesmente continua andando. Quando Close se volta para Rosélia, ainda segurando firme seus ombros, ele paralisa por um segundo, totalmente hipnotizado pela proximidade. Ele fica sem jeito e completamente nervoso por estarem tão perto. Rosélia pede para ele recuar um pouco, mas Close desliza os dedos pelo rosto dela, dizendo como ela tem um perfume incrível. E então, ele se inclina e beija Rosélia diretamente nos lábios. Por um instante, ela admite a si mesma que gosta do calor daquele beijo. Só que, um segundo depois, recupera os sentidos e o empurra para longe. Rosélia tapa o rosto, tomada por um turbilhão de sentimentos, e sai correndo. Ela avança pelos corredores como se tivesse perdido o juízo, sentindo que algo nela está completamente fora de controle. Nesse momento, Estaban surge e a impede de avançar, segurando seus ombros. Ele lembra que precisava contar algo importante. Rosélia não quer papo, mas ele insiste. O palácio inteiro está impregnado com o perfume dela. Ele queria alertá-la antes, só que ela vive desaparecendo e isso já está lhe causando enxaquecas. Mais cedo ou mais tarde alguém vai perceber, e ela precisa tomar cuidado. Rosélia tenta cheirar discretamente a própria roupa, sem entender que aroma é esse de que todos falam. Estaban aproveita para diverti-la sobre o Duque. Mesmo achando irritante admitir, ele afirma que Close está claramente interessado nela. E, sinceramente, o príncipe preferia não ter que lidar com Rosélia de forma alguma. Rosélia se desespera. Será que vai acabar como Close na história original, aquela que cria os conflitos entre os protagonistas e, no final, é descartada quando eles resolvem tudo entre si? Ela não pode se envolver com o Duque. Precisa colocar sua cabeça no lugar imediatamente. O que ela não percebe é que um homem grisalho, com tapa-olho, está observando toda a cena ali perto. Ao retornar ao salão de festas, Chloe corre até ela. A garota exige saber o que era tão importante para Rosélia simplesmente sumir. Rosélia, corada e lembrando do beijo, garante que não saiu do lugar. Lady Baltazar acha essa resposta bem suspeita. Rosélia imagina qual seria a reação de Chloe se descobrisse sobre o beijo, ainda mais com o irmão dela. Lembrando das palavras de Estaban, a heroína pergunta se Chloe sente algum cheiro estranho vindo dela, mas a amiga diz que não sente nada. Rosélia decide que precisa ir embora desse banquete o mais rápido possível e pede permissão para sair, dizendo que está exausta. Chloe percebe a vermelhidão da amiga e acha que ela está com febre. Então concorda e vai chamar uma carruagem. Enquanto espera, Rosélia só pensa em desaparecer antes de dar de cara com Close, porque não faz ideia de como vai olhar para ele agora. E claro, nesse exato instante, o Duque aparece do lado de fora do palácio, procurando por alguém. Convencida de que é ela quem ele quer encontrar, Rosélia tenta se esconder. A poucos passos dali, o Marquês Johannes espera pela própria carruagem. Rosélia, tão concentrada em fugir do Duque, acaba esbarrando nele sem querer. Os olhos verdes dos dois se encontram e, nesse mesmo segundo, Close os avista. Rosélia não quer de jeito nenhum encarar o Duque, quase se desculpando pela ousadia, pergunta ao Marquês se poderia ir com ele. Johannes sorri e oferece uma carona com prazer. De longe, Close observa, tentando entender por que os dois estão indo embora juntos. Ele lembra das palavras de Antônio e começa a imaginar se o Marquês seria o tal noivo secreto de Rosélia. Já dentro da carruagem, Rosélia agradece o gesto do Marquês.
Ele diz que, se ela pediu algo assim de repente, com certeza tinha um motivo, então ele não poderia recusar. Rosélia pede para descer em algum ponto próximo, mas Johannes se recusa e insiste em levá-la até em casa. A essa hora da noite, uma dama não deve andar sozinha pelas ruas. Sabendo que não pode voltar para o ducado agora, Rosélia resolve passar a noite com Nádia. Subitamente, o marquês pergunta se ela não acha que eles se parecem um pouco. Rosélia só percebe a semelhança depois que ele fala. Meio corada, ela comenta que o mundo é cheio de doppelgangers. Quando ele finalmente se apresenta, Rosélia entende que está diante do outro protagonista da história. Ele conta que faz parte da delegação de Rafelius, e ela admite que já tinha ouvido falar dele. De relance pela janela, ela diz que mora ali perto e pede para descer para caminhar o restante. Ao sair, agradece novamente pela ajuda. Antes de se despedirem, Johannes revela que está ansioso para revê-la. Vendo Rosélia se afastar, ele dá ordens ao seu assistente para investigar tudo sobre ela. Mesmo com o cabelo de uma cor diferente, ela se parece muito com alguém que ele perdeu há muito, muito tempo. De volta do banquete, uma Closette cansada está prestes a ir dormir, quando Close pergunta à irmã onde está Antônio. Ela não entende por que ele está perguntando, Antônio deveria estar em seu quarto a essa hora. Close fica surpreso com a reação da irmã, mas ela continua dizendo para deixá-lo em paz, já que ele não está se sentindo bem hoje. O Duque não dá ouvidos, e poucos minutos depois está batendo na porta de Antônio. Como ninguém responde, ele abre e entra no quarto, mas não encontra ninguém. A fuga noturna do rapaz desperta sua curiosidade. Na manhã seguinte, Nádia pergunta a Rosélia por que ela apareceu no meio da noite pedindo um lugar para dormir. A mulher imagina que a garota tenha sido expulsa de casa, ou que seja por causa de algum garoto. Pela forma como Rosélia reage, Nádia fica ainda mais convencida de que acertou. Virando-se de volta para a tela no cavalete, Nádia começa a tossir, e Rosélia pergunta se ela está tomando o remédio. Nádia garante que sim, mas o médico disse que a recuperação levará um pouco mais de tempo. Sorrindo, ela volta a provocá-la, dizendo para pensar em seu namoradinho em vez disso. Depois do café da manhã com Nádia, nossa garota, agora vestida como Antônio, finalmente retorna ao ducado. Mas, para sua surpresa, Klaus está esperando por ela em seu quarto o tempo todo, impaciente. Antônio fica atônita ao ver o Duque ali, e Close imediatamente exige saber onde Deessen esteve. Esse tipo de comportamento do Duque já está começando a irritá-la. Exausta, Antônio desvia o olhar e diz que é um assunto pessoal. Ao ouvir isso, o Duque imagina que o rapaz tenha uma amante secreta. Antônio quer se trocar, então pede que Close saia do quarto, mas ele nem se move, está sentindo novamente aquele mesmo perfume. Ele lembra a Antônio que é seu superior e que é seu dever cuidar e supervisionar seus empregados. Por isso, quer saber qual assunto pessoal o manteve fora a noite toda. Antônio pensa que, patrão ou não, o Duque não tem o direito de se meter em sua vida privada. Close retruca dizendo que a lei imperial lhe dá o direito de questionar plebeus. Cansado e sem dormir, Antônio só quer encerrar aquilo e diz que estava com um amigo. Close continua insistindo, querendo saber o nome. Quando ouve que não se conhecem, o Duque pergunta se era um homem ou uma mulher. Ele mesmo se confunde, por que está perguntando isso? Obriga-se a pensar que não deveria se importar se Antônio tem um caso ou não. Mas então Deessen o interrompe, dizendo que a amiga era, na verdade, uma mulher. E como precisa se preparar para o trabalho, pede que o Duque o deixe em paz. Close ainda se recusa a sair, dizendo que assuntos pessoais podem afetar o serviço. Antônio responde, cara, são 7 da manhã e eu nem comecei o expediente ainda. Por algum motivo, o Duque perde o controle e manda o rapaz se comportar, o tom de voz, os gestos, as roupas e até o perfume dele estão tirando-o do sério. Depois de despejar toda a frustração, Close sai batendo a porta. Rosélia fica sem entender nada. O que há de errado com ele para agir assim logo de manhã? Ela pensa que o Duque já foi embora, mas ao se virar, leva um susto ao vê-lo de volta. Inclinando-se sobre Antônio, Close ordena que ele marque uma reunião com Rosélia o quanto antes. Quando o rapaz pergunta se não poderia apenas transmitir o recado, o Duque sorri e diz que é um assunto pessoal. Também quer saber onde a irmã de Antônio está morando agora. De cabeça baixa, o servo responde que Rosélia não poderá encontrá-lo. A heroína sabe que não pode continuar assim e se recusa a seguir por esse caminho perigoso. Ela então diz que Rosélia está com alguém muito importante no momento.
O Duque tem um palpite de quem pode ser essa pessoa, mas não tem tempo de confirmar. Antônio grita que é um assunto de família e sai correndo. Agora, o Duque fica se perguntando se Rosélia está mais próxima do Marquês Ucaliote do que ele imaginava. Toda essa confusão só parece piorar com o tempo. Mais tarde, enquanto rega as flores no jardim, Rosélia pensa: por que o Duque não consegue simplesmente me deixar em paz, mesmo depois de deixar claro que não estou interessada? Erlin, que está por perto, comenta que ela exagerou na água e acabou inundando o canteiro. Jessen é abordado por Abelo, que acha que Antônio passou dos limites, sua missão era apenas entregar a doação, nada mais. O artista percebe que o rapaz está claramente preocupado com algo, mesmo que Antônio insista que está bem. O pequeno Erlin concorda com o pai. Então, Deessa admite que, embora não seja nada grave, há alguém que anda o incomodando. Ele não tem o menor interesse em se aproximar dessa pessoa, mas são obrigados a se ver constantemente por causa do trabalho, o que o deixa desconfortável. Pensar nisso a faz lembrar do beijo com o Duque. Ela leva as mãos à cabeça, tentando afastar o pensamento, achando que está enlouquecendo. De repente, Abelo comenta que é óbvio que Antônio não odeia essa pessoa. Quando o rapaz tenta negar, o artista não acredita. Segundo Abelo, gostar ou não gostar não é o ponto. O importante é encarar o problema de frente, fugir não resolve nada. Quando ele entender o que realmente sente, toda essa angústia vai desaparecer. Além disso, Abelo diz que, como homem, Antônio não deveria fugir dos próprios problemas. Deessa agradece o conselho, dizendo que isso o ajudou muito. Ela está decidida a dar um fora definitivo naquele Duque e encerrar de vez essa história. Assim, Rosélia se despede da família Aum. Caminhando pela rua, ela vê um velho sendo jogado para fora de um bar, e de forma nada delicada. O homem, furioso, reclama que foi confundido com um mendigo, dizendo que tem dinheiro, mas quando enfia a mão no bolso, percebe que está vazio. O dono do bar se afasta resmungando, e Antônio corre para ajudar o velho a se levantar. Mas o homem se irrita ainda mais, acusando-o de ter roubado seu dinheiro. Antônio tenta ajudá-lo a voltar para casa, mas o idoso grita que não precisa de ajuda e que pode se virar sozinho. Percebendo que não pode fazer nada, o rapaz o deixa e segue em frente. No entanto, após dar alguns passos, Antônio se vira e vê o velho ainda parado no mesmo lugar. Ele volta correndo, segura o braço do homem e pergunta se ele lembra o endereço de casa. Fica claro então que o idoso sofre de demência, o que explica o comportamento confuso. Mesmo assim, ele insiste que pode encontrar o caminho, mas Antônio continua tentando convencê-lo a dizer o nome da rua. Por fim, o homem murmura o nome de uma rua, embora pareça incerto. Antônio segura sua mão e o conduz, amaldiçoando a si mesmo por esse hábito de se meter onde não é chamado. Quando chegam ao destino, ficam diante de um enorme portão, e ela duvida que aquele seja realmente o lugar certo. Ainda assim, o velho abre o portão e entra na propriedade. Antônio tenta detê-lo, mas vê o nome Bernas gravado no portão. O homem se vira e pergunta se o jovem está esperando um convite especial, dizendo para ele entrar também. Quando Antônio pergunta se ele é o dono da mansão, o velho responde com outra pergunta: acha que eu pareço o tipo de pessoa que invade casas alheias? A heroína mal acredita na sorte, ela acabou de conhecer o artista, o Conde Valdro de Bernas. A mansão está coberta de teias de aranha, completamente abandonada. Valdro explica que todos foram embora porque ele esqueceu de pagar os empregados. Na história original, esse homem também apresentava sinais de decadência mental. Mas, em seus momentos de lucidez, criava verdadeiras obras-primas, e uma única pintura era suficiente para quitar todas as suas dívidas. Antônio olha ao redor, mas não vê nenhum quadro na casa. Pergunta se o Sr. Bernas ainda pinta, e o velho o encara, dizendo com ironia: acha mesmo que ainda sou capaz disso? Enquanto Antônio pensa em como responder, Valdro de repente pergunta o que ele está fazendo em sua casa. Nesse momento, o secretário do Marquês Lug entrega ao seu senhor o relatório da investigação. As informações revelam que, após a morte do barão Essenhoaqued, seus filhos, Antônio e Rosélia, estão pagando as dívidas dele juntos. Mas há um detalhe importante: eles não são irmãos de sangue. O barão se casou novamente e adotou oficialmente Rosélia e sua mãe. Johannes quer saber quando isso aconteceu, e seu coração para por um instante ao ouvir que foi há 19 anos. Ele leva a mão à cabeça: há 20 anos, sua mãe e Cecília desapareceram. Ele estava com elas na carruagem quando alguns homens encapuzados bloquearam a estrada.
O veículo capotou, e Johannes ficou preso embaixo, conseguindo ver apenas pelas frestas enquanto sua mãe e irmã eram arrastadas para longe. A linha do tempo bate exatamente com o período em que o barão se casou. Pensando que sua mãe possa ainda estar viva, o Marquês pergunta a Logan sobre a mãe de Rosélia, mas descobre que ela morreu há 18 anos. Johannes dispensa o assistente, agradecendo pelo trabalho. Sozinho, ele se pergunta por que sua mãe nunca voltou ao marquesado. Talvez alguém estivesse atrás delas, e ela quisesse esconder a identidade de Cecília e dele. Ou talvez seja apenas esperança tola, mas Johannes precisa descobrir se Rosélia é, na verdade, Cecília. Enquanto isso, depois de limpar a mansão de Valdro de Bernas de cima a baixo, nossa garota se sente completamente revigorada. Após arrumar tudo, ela cozinha para o velho, para que ele recupere as forças e volte a pintar. Depois de comer, Valdro começa a sentir um arrepio estranho. Prometendo voltar no dia seguinte, Rosélia pega uma carruagem de volta ao ducado. Dentro do veículo, ela tira as roupas de Antônio e volta a se vestir como Rosélia. Concorda com o Sr. Abelo, fugir do problema não vai resolver nada, ela precisa enfrentá-lo de frente. Ao chegar à propriedade, agradece ao cocheiro e pede que deixe as malas no saguão principal. O homem fica olhando, confuso, antes de subir na carruagem, era um rapaz, e agora, de repente, é uma moça. Enquanto isso, o Duque está em seu escritório, e não consegue tirar o beijo de Rosélia da cabeça. Ao ser informado de que Lady Deaces chegou, Close se vira para a mesa, determinado a manter uma conversa calma desta vez. Ele tenta se controlar, respirar fundo e pensar com calma antes de dizer para a moça entrar. Rosélia aparece na porta, iluminando o cômodo inteiro com sua beleza. Fingindo estar ocupado com o trabalho, o Duque se esforça para manter a compostura e pergunta onde ela esteve todo esse tempo. Mesmo dizendo que é difícil falar sobre isso, Rosélia percebe que ele quer saber se ela esteve com outro homem. Por mais que Close tente se conter, as palavras simplesmente escapam. Ele a encara e exige saber se ela estava com aquela pessoa que anda vendo. Rosélia acha aquilo totalmente irrelevante, e fora dos limites, e diz que só veio ali para deixar uma coisa clara, ela não sente absolutamente nada por Close. Por isso, pede que ele pare de importunar a ela e a Antônio. O Duque sorri, levanta-se da mesa e se aproxima dela. Inclinando-se sobre Rosélia, pergunta o que diabos aconteceu naquele dia, se ela realmente não sente nada por ele. Ela responde que apenas se deixou levar pelo momento, e além disso, já tem alguém. Aquele beijo não significou nada, foi um erro. Close decide testar se ela também chamará isso de erro, e a beija novamente. Ele sente o corpo dela relaxar, retribuindo o beijo. Olhando-a nos olhos, conclui que, mesmo que Rosélia tenha alguém, ainda assim está disposta a fazer aquilo com ele, e duvida muito que ela consiga chamar isso de erro outra vez. A heroína percebe que talvez sejam os sentimentos da Rosélia original, a do romance. Ela admite que seu corpo, de fato, é atraído por Close. Mas é só isso. Mesmo que cada fibra sua o deseje, ela não vai jogar o próprio futuro fora por algo sem saída. No fim das contas, eles são apenas uma devedora e um credor, ligados apenas pelo dinheiro e pelo que cada um precisa do outro. O dia em que mancharem o nome dela de novo, chamando-a de traidora e levando-a ao cadafalso, o Duque não moverá um dedo para salvá-la. Close, confuso, pergunta: que traição você está falando? Rosélia rebate dizendo que ele não é o tipo que faz algo que possa prejudicá-lo, é mais o tipo que descarta sem piedade tudo o que considera inútil. Ela tem certeza de que entendeu perfeitamente o tipo de homem que ele é. Close pede que ela pare, dizendo que é absurdo agir assim por algo tão fantasioso. Mas para Rosélia, o simples fato de ele não negar já diz tudo. Ela o avisa para não tentar encantá-la com palavras vazias. Ela sai da sala do Duque. Deixa o palácio convicta de que aquilo deve bastar para escapar do destino trágico da história original. Não vai morrer, e isso é tudo o que importa agora. Mesmo assim, apesar da aparência confiante, Rosélia percebe que lágrimas escorrem pelo rosto sem que saiba explicar o motivo. Ela põe a culpa no corpo de seu personagem, parece ter vontade própria. Quando está prestes a sair pelos portões, o Marquês Oquilion aparece do outro lado. O assistente de Johannes tenta avisar que não terão como entrar sem agendamento, mas ele não liga. Não veio ali para ver Baltazar, e sim o servo dele, Antônio. Estranhamente, rastrear Rosélia tem sido impossível. Então, o meio-irmão dela, que trabalha para o Duque, é a única pista. Nesse instante, os portões se abrem, e Johannes vê Rosélia parada bem ali.
Atrás dela, surge o Duque, com o rosto tomado pela fúria, agarrando o braço da moça. Rosélia implora para que ele a solte, mas Close está furioso porque ela foi embora sem ouvi-lo. A discussão, porém, é interrompida quando Maris Ukilad chega exigindo saber o que está acontecendo. Johannes ignora a pergunta sobre o motivo de estar ali e empurra a mão do Duque para longe dela. Depois, leva Rosélia para o lado e, friamente, pergunta a Close se ele não percebe que ela não está bem. Verificando o pulso avermelhado da moça, o Marquês confirma que ela está ferida. Close fica parado, em silêncio, sem entender o que o levou a agir daquele jeito. Johannes comenta que talvez devesse voltar outro dia. Mas então ele sente aquele cheiro, o mesmo que confirma que Rosélia é, sem dúvida, parte da família Rafelius. O clã tem um odor corporal único, semelhante a feromônios, imperceptível para pessoas do mesmo sexo, mas intensamente perceptível para o sexo oposto, especialmente quando emoções fortes como alegria, tristeza ou afeição se manifestam. Convencido de que está diante de Cecília, Johannes sugere que saiam dali juntos, se ela concordar. Ele está emocionado por finalmente reencontrar a irmã depois de tantos anos. Imagina o quanto ela deve ter sofrido sozinha em uma terra estrangeira. Já dentro da carruagem, Johannes mal consegue conter a vontade de contar à moça que é seu irmão, mas sabe que o momento ainda não é o certo. Rosélia o observa e nota o olhar profundo e intenso que ele lhe lança, o mesmo homem que, mais uma vez, veio em seu socorro. O que Leon pergunta se ela está tendo problemas com o Duque, porque, do ponto de vista dele, a situação parecia bem tensa. Rosélia responde que ela e o Sr. Baltazar têm apenas uma relação profissional, e que o desentendimento foi por causa disso. Ao ouvir aquilo, Johannes percebe que ela realmente está tendo dificuldades para pagar a dívida do barão. Alegando um assunto urgente, Rosélia pede para descer da carruagem. Por um breve instante, ela acha que vê um lampejo de decepção nos olhos de Maris. Com o olhar fixo nela, Johannes quase a chama de Cecília antes de perguntar se eles poderiam se encontrar novamente. Percebendo a reação estranha de Rosélia, ele se apressa em dizer para ela não entender errado. Johannes explica que não é o que ela está pensando, é só que ela se parece muito com sua irmã mais nova. Então, diz que, se algum dia ela precisar de alguma coisa, pode procurá-lo, sabe, para pedir ajuda. Ao descer da carruagem, Rosélia só consegue pensar em como tudo aquilo é confuso. O segundo pretendente deveria ser irritante, mas, por algum motivo, é o contrário. Depois de toda essa situação, a protagonista voltou à sua rotina de sempre, trabalhando dia e noite, se esforçando ao máximo para ajudar o conde a recuperar a memória. Mas logo percebeu que não seria tão fácil quanto parecia. Se Bern voltasse a pintar, Rosélia finalmente poderia pagar sua dívida e sair daquele lugar. Um dia, durante uma de suas visitas ao Sr. Valdro, a protagonista encontra um retrato do filho dele no ateliê. Segundo o velho, o rapaz está agora liderando a principal frota naval do Império na linha de frente. Ele o chama de inútil, dizendo que, por mais ocupado que esteja com assuntos de Estado, poderia pelo menos verificar se o próprio pai ainda está vivo. Sabendo que o conde também foi soldado, a heroína pergunta sobre seus dias no mar. Em seus tempos de glória, Valdro navegou pelo mar de Calil, liderando uma frota com dezenas de navios. Ele até chegou a enfrentar um kraken, um monstro marinho, algumas vezes. Enquanto o conde conta a história da vitória na Batalha de Clamen e de como conheceu a família real, a heroína fica feliz por ter conseguido despertar boas lembranças nele. Mas, de repente, o rosto do conde se obscurece ao se lembrar de quantos companheiros perdeu naquela época. Ele começa a gritar, ordenando que a frota recue, que deixem os feridos para trás e levem apenas os vivos. Demora um pouco, mas Antônio finalmente consegue acalmá-lo. O velho estava agindo como se ainda estivesse no campo de batalha, claramente, as dores do passado ainda o assombravam. Por mais que a heroína precise do dinheiro, ela não quer forçar a situação a esse ponto. Justo quando Antônio está implorando perdão a Valdro, a campainha toca. O visitante aperta o botão insistentemente, e Antônio corre para atender. Essen fica completamente surpreso ao abrir a porta e dar de cara com Lady Closet. Como sua amiga vinha evitando-a ultimamente, a senhorita Baltazar decidiu se empenhar e rastrear onde ela estava se escondendo. Sorrindo docemente, Closet pergunta onde está o conde, quer cumprimentá-lo primeiro. Mas, quando ela se aproxima do Sr. Bernus, ele cruza os braços e diz que não vai comprar nada dela. Por mais que Lady Baltazar tente explicar quem é, ele se recusa a ouvi-la. Ela começa a duvidar se aquele homem é mesmo o artista que Rosélia procurava.
Segundo a garota, é ele sim, apenas está em um estado deplorável, e ela nem chegou a ver suas pinturas ainda. Sabendo que Rosélia precisa desesperadamente que esse velho volte a trabalhar para poder se livrar do irmão, Closet pergunta se pode ajudar. Ela pega algumas tintas, rabisca uma casinha na tela, parecendo um desenho infantil, e pede para o conde avaliar sua obra-prima. Valdro, ao ver o desenho, diz que conseguiria fazer melhor desenhando com os pés. Então a garota o desafia, prove. Como o teimoso velho se recusa a mostrar suas habilidades, Closet pede a Antônio para trazer outra tela. Animada, ela planeja continuar, achando tudo aquilo divertidíssimo. Enquanto decide o que pintar em seguida, Antônio traz um lanche para o conde. Sem tirar os olhos da tela, Closet pede para guardar um pouco para ela. A garota então resolve pintar o vaso de flores ao lado, e, alto o bastante para o conde ouvir, se pergunta o que há de errado com sua pintura. Finalmente, o velho não aguenta mais. Ele cede, vai até ela e arranca o pincel de sua mão. Começa a corrigir o quadro, explicando que ela usou tinta demais e que agora o vaso se destaca mais do que as flores. O foco, segundo ele, deveria estar no buquê. Fica ali por um tempo, concentrado na pintura. Quando Valdro finalmente se afasta, Antônio e Closet se aproximam e não conseguem esconder o espanto. Os detalhes são tão precisos que não restam dúvidas, estão diante de um verdadeiro mestre. Chloe começa a elogiar o talento do avô, dizendo que o desenho dela ficou bem melhor por causa dele. O homem olha silenciosamente para a própria mão direita, a mesma que segurou o pincel, por alguns segundos. Então, de repente, ele anuncia que está com fome e manda Antônio preparar algo para comer. Chloe o repreende, dizendo que Antônio é servo dela, não dele. Do nada, Valdro aponta para a garota e pergunta por que ela está vestindo roupas masculinas. Mas, quando Rosélia pede que ele repita, o conde apenas volta a dizer que está com fome. E logo depois, Valdro nem se lembra mais do que disse. De volta ao ducado, Chloe ainda está apavorada, seu coração dispara só de lembrar. Antônio admite que também ficou nervoso, achando que iam ser descobertos. E então, de repente, o duque aparece atrás deles, curioso para saber do que exatamente eles estavam com medo de serem pegos.